E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, o primeiro de 2022. E aproveitamos para desejar um ótimo ano novo para todos vocês, né, Boludinha? É o que a gente espera, sejam bem-vindos. Olá! E qual o tema do podcast de hoje? Hoje a gente vai falar sobre hábitos, emagrecimento, sobre tudo aquilo que vocês prometeram que vão fazer esse ano e eu só quero ver se vão fazer mesmo. E para falar disso, chamamos aqui dois convidados que aparecem pela primeira vez no podcast, mas já foram muito pedidos por vocês, inclusive. É verdade. Estamos aqui com Roberta Carbonari Musi, nutricionista com aprimoramento em transtorno alimentar, bacharel em administração e marketing, coordenadora do programa de pós-graduação da Plenitude Educação, sócia da clínica Musi Health to You e criadora da mentoria Profissão Nutricionista e também faz logo e jingle. Eu sou aquela menina que fica com a maçã e a pessoa, entendeu? No circo, o De dardo, tudo um sou eu pouco. também, eu fiz isso aí. receber você Obrigada aqui. pelo convite, prazer é todo meu estar aqui. E estamos também com Paulo Musi. Respira. Isso. Marombeiro. É grande aqui o currículo também. Médico especialista em ortopedia e traumatologia, referência na área de desenvolvimento muscular e desempenho esportivo, professor de ciências do exercício da Escola Paulista de Ciências Médicas, professor de pós-graduação da Faculdade Forte, do Instituto BWS, especialista em medicina esportiva e criador da mentoria Interligas e o mais importante, marido da Roberta, né? Sem Aí dúvida dá uma- nenhuma. esse currículo aí é A importante. vida começa daí, na verdade. Ainda bem Que que, bom. vocês sabem. Eu sei. Tá bom que eu tô com hoje, eu tenho um reforço aqui, É né? verdade. Maravilhoso. Mas eu sei que você não precisa de reforço, gente. Eu assisto, eu sigo vocês, sei bem como é a dinâmica. Musi, bem-vindo. Obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui, Malu. Muito legal. Bom, e começando, acho que a primeira pergunta seria sobre como surgiu o interesse de vocês por essa área de nutrição, de exercício, porque pelo seu currículo aqui, por exemplo, você começou na parte de traumatologia, mas você também foi atleta de fisiculturismo? Como é que foi isso? No teu caso, Roberto, Ainda você é ou não? formou Fui em atleta de administração primeiro. fisiculturismo, formei em administração. Ele vai contar. Ela que eu fui. Eu- Não, foi pra ela é importante. É, Passado, pretérito, lá longe. Na verdade, eu queria namorar ela, eu fiz tudo isso daí, aí até eu descobri que ela tinha desejos menores, né? Não precisava fazer tudo isso, Não precisava precisa. saber trocar pneu só. Ai, olha que A absurdo. verdade é essa. Não vou nem entrar nesse mérito. Não, dessa inclusive, história. vale dizer aqui para a audiência que eles já estão convidados para uma nova série que a gente vai lançar aí como casais. Então, hoje a gente vai tentar focar mais em hábitos, em coisas, mas, obviamente, vamos falar um pouquinho da história de vocês, né? Mas a gente pretende que vocês voltem mais vezes aqui, com E certeza. a gente faz o convite ao vivo que o pessoal não pode negar É, quando é assim, né? Daí não tem jeito. Estamos na bolinha, estratégia. Marca a data no calendário, ao vivo. Ah, Bruno, eu acho que medicina sempre teve na minha vida, né? E é curioso porque acho que a gente pensa outras coisas quando a gente é jovem, policial, mecânico, né? Mas no final das contas, não que medicina seja um chamado, mas para quem tem um nível de empatia diferente com o ser humano, as matérias médicas, né? Tudo que está dentro da saúde, então, medicina, educação física, nutrição, psicologia, fisioterapia, as matérias que são de saúde em geral, elas são como se fosse uma sedução, porque, sabe, eu acredito que na vida é importante você ter um propósito moral, que é o que faz você viver mais, inclusive, né? Se você for ver, tem grandes escritores, tem grandes, na realidade, cientistas, né, que escreveram sobre propósito moral e quantidade de vida. Tem um trabalho engraçado, interessante, que ele fala que se a pessoa ela tem um propósito moral, ela tem uma quantidade de vida e um risco de morte menor do que uma pessoa que, por exemplo, ela tem um colesterol baixo. E eu tive a possibilidade, né, a oportunidade, porque para você fazer medicina você precisa da oportunidade também, não é fácil, você termina a faculdade com 24 anos de idade, você termina a residência com 27, 28, você termina a sua subespecialidade com 29. Eu terminei todos os meus cursos de formação aos 35, então pensa, alguém começa a estudar aos 18, quando você vai se formar? Ah, com 35, né? Realmente. Ninguém muito tem tempo. tanta paciência assim, É uma mas estrada longa, né? é uma estrada bem longa. Eu gostei da sua frase, porque o Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto, entre aspas, assim, tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto tanto Muito assim no profundo Nietzsche. ele, né, amor? Sofredor. Eu gosto mais das primeiras obras, depois ficou muito doido, né? Mas em todo caso, ele tem um pensamento bem interessante. Ele fala que quem tem um porquê aguenta qualquer como. Essa questão da missão, né?
Eu concordo Vou com guardar isso. essa frase. Eu concordo com isso. Eu aguentei bastante como, viu? Bastante e como, né, amor? Mas aí você foi fisiculturista também. Você sabe que a gente nunca deixa de ser, né? No Aham, sentido de imagino. cultivo da forma física, né? Aham. O esforço é uma coisa que te leva praticamente adiante em qualquer seara da sua vida, né? E o culturismo, ele é interessante do ponto de vista, né, humano, porque ele é uma questão de repetição e consistência. O estudo, o exercício profissional é também uma questão de esforço e consistência, né? Então, do mesmo jeito que eu me sinto compelido a estudar, a melhorar aquilo que é a minha prática profissional, eu vou na academia e eu exerço isso fisicamente, né? Eu acho que é um desdobramento físico daquilo que é o esforço intelectual. E quando a gente não tem, às vezes, se acha sem saída numa seara intelectual, às vezes você se exerce fisicamente, você acha aquela saída. E o inverso é muito verdadeiro. Eu cheguei em situações muito complicadas físicas. Eu já passei por algumas cirurgias, né? Só esse ano foram 2, né, amor? Que ela me Escondido. perdoou. Eu já... Ele opera escondido, ele faz essas coisas. Ele vai lá, volta operado. Sabe aquela maravilhoso. criança que se loucura. A gente machuca e pode não quer entrar, mostrar pra mãe É isso. e faz o curativo sozinho, né? Sou esse no É dia a o dia, prof. né, amor? E aí, assim, a gente, nessas situações de extrema dificuldade física, foi, na realidade, o meu conhecimento que me tirou daquela condição. Então, eu não sei te dizer onde começa um, onde acaba o outro. Eu sei que os dois, eles se misturam muito bem. E isso a gente... Depois eu vi o professor Cortella falando, né, coerência ética, né? Eu exerço aquilo que eu sou, mais nada. E talvez seja por isso que seja tão natural para mim. E talvez seja por isso que você escolheu a ortopedia, né? E a traumatologia, num primeiro momento. Eu escolhi porque é muito legal, amor. Escolheu porque ele adorava furadeira. Eu tenho uma insatisfação. Eu não consegui ver a Roberta me ver trabalhando ainda. Mas um conseguiu, dia ela vai... Não, aquilo não Mas você contou. quer que ela te veja furando osso, essas coisas? Cirurgia. Eu não acho que sei ela nem se eu seria uma posso contar excelente publicamente sobre essa ortopedista. experiência que você né, exigiu. Eu não sei se eu posso. Talvez seja proibido eu contar o que ele fez. melhor não, Então então. conte, porque É, tá já mais que tá audiência. gravado Fazer então, um corte dessa vou falar, parte. exato. Vocês tiram Tem mais depois de aí no 15 momento. anos, você sabe É. que Ah, então já passou, já prescreveu Não, daquelas. Prescreveu. eu vou deixar você. Eu não vou te. Mas, Roberta, eu posso conta te chantagear então um mais pouco tarde com sobre relação a como isso. que você chegou à nutrição, né? Porque você fez, então, a Administração primeiro. antes. Vocês vão ver que existe um contraste bem grande. Paulo é romântico, filosófico, quando ele fala da profissão. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática. Né? Então, assim, Ariana, eu descobri total. hoje. As pessoas me perguntam, você foi pra nutrição por amor? Você é Ariana? Sou. Ela é... Muse. Você sabe da minha dor? É isso. Tá Eu vendo? sei, Dá cara. super certo. Como sei. você pode ver, Ares faz, dá certo, não é? Um negócio isso, incrível. a gente funciona. É, e Câncer aí, perdoa. eu tava Não já, eu esquece. tinha, como ele falou, né? Na medicina, você tem uma estrada muito longa até a graduação. Eu entrei na administração, na época, por uma questão de necessidade. Então, aos 17 anos, eu passei numa faculdade pública em psicologia, que era semi-integral. Eu sustentava a casa nessa época. E eu não tinha como parar de fazer isso para cursar uma faculdade. E aí eu falei, bom, eu vou arrumar um emprego que eu possa guardar dinheiro, depois eu faço uma faculdade. E já fiz todo o meu plano, né, Aham. Ariane? Já pus no Excel, falei, vai ser isso que eu vou fazer para chegar lá. E aí eu entrei primeiro na aviação, passei 2 anos na aviação, e a aviação me deu uma grana bem legal para que eu pudesse estudar, escolher, né, qualquer outra faculdade, mas o problema da aviação era, eu tinha muita grana, na época pagava-se muito bem, faz alguns 20 e poucos anos, né, que isso aconteceu, pagava-se muito bem, só que eu dormia 6 dias em casa, então eu não tinha como frequentar essa faculdade. Aí eu falei, quer saber, vou tirar férias, nas minhas férias eu vou mandar currículo para tudo quanto é empresa, agora eu já tenho experiência profissional, não sou uma menina que saiu do colégio, vou entrar numa empresa que pague a minha facu. E entrei numa multinacional americana que falou, olha, você pode escolher a faculdade que você quiser, nós vamos pagar, mas a faculdade tem que acrescentar para a empresa. Uhum. Eu falei, o que acrescentaria melhor nessa empresa? E eles deram algumas opções, e eu falei, eu vou fazer administração, e aí eu fiz administração, depois eu fiz marketing, depois eu pós-graduei em gestão, tudo por conta, né, pago por empresa. essa empresa e fui crescendo dentro dessa empresa. Então, aos 24 anos, eu era gerente da operação de Viracopos, né, da Nossa. exportação e da importação dessa empresa. E aos 26, eu peguei a gerência geral de qualidade do Mercosul nessa empresa. Eu fui e nunca mais parei de estudar. Nesta mesma época, Paulo era estudante de medicina, né? Aham, Então, ainda. exato. E durante um Sei. tempo também permaneceu hoje, né? sendo, né? Até hoje, não para de estudar. E quando a gente realmente decidiu ficar junto, ele
o sonho dele sempre foi abrir uma clínica multidisciplinar e ter profissionais de educação física, né, e nutricionistas trabalhando com ele. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou boa de administração, eu te ajudo a fazer isso. O Paulo, ele tinha uma cabeça muito médico e assim, eu preciso dar 27 plantões por mês para não passar fome. E isso vai ser assim pelos próximos 30 anos. E eu falava, amor, mas se você, né, abrir uma agenda de um dia e consultar um dia, você pode eliminar 12 plantões da sua vida no mês. Ele falava, mas aí eu não tenho salário fixo. A cabeça dele era muito voltada para o salário fixo. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo a administrar essa parte da sua carreira, o consultório, enquanto eu estou muito bem e estável na minha profissão. E a hora que você se sentir seguro, aí você para de dar tanto plantão, porque ele aceitava todo e qualquer plantão, que ele já virou um carnaval de plantão. Saiu de um, foi para outro, foi... Isso no começo da carreira ou não? Durante bastante tempo? Até acho que os 30 anos dele, ele fazia isso. Até os 30 anos. E aí, um pouco antes, né, amor? Até uns 28, 29 anos. Bom, enfim, 30 para 28. Na residência eu fazia isso porque também carnaval era uma ótima oportunidade para você treinar suas habilidades, infelizmente. Né? Dava porque muita sempre zebra, dá uma né, no merda. plantão. Sempre não. Aliás, uma não, tempo dá inteiro, todas. todas. Todas que você Imagina. imagina acontece carnaval entre sexta-feira de manhã e quinta-feira à noite, né? Porque o pessoal na quarta ainda faz alguma coisa. E o apaixonado pensa, meu Deus, é a minha chance. De aprender mais é. e pegar a medicina raiz, aquela coisa toda, né? E eu colocava tudo na planilha para ele e falava, olha, tá vendo? Isso aqui não tá te dando, né, nenhum retorno, isso aqui é legal, mas já que você quer ter o seu consultório, então vamos começar a organizar. Ele começou a atender numa clínica, alugava uma salinha, né? Do Cirus. Que ele não cabia, ele entrava de lado na salinha, assim. Imagina. Coisa maravilhosa, era uma salinha mesmo. Uhum. Mas essa salinha começou a dar certo, ele abriu a agenda na época de terça-feira, eu falei, vamos abrir de sábado que eu vou lá ser sua secretária. Porque durante a semana eu estava trabalhando na multinacional. De sábado eu ia lá ser secretária dele e tal. E a coisa foi crescendo, ele falou, não, agora eu vou ter meu consultório. Aí a gente montou esse consultório, o consultório em 6 meses, não tinha mais vaga para o ano inteiro. Já tinha rede social forte? Não existia rede O social. que existia era blog, eu tinha um blog que era Ele Performance escrevia. com Saúde, que eu escrevia. Né? Mas como eu escrevia muito, o pessoal só lia metade e reclamava que tinha muita O coisa Paulo, pra ele no ler. Instagram, você começa a ler e isso fala, faz. agora já deu, porque é a Agora biografia tem- do cara no post. Tem um detalhe importante que a Roberta não contou. Eu fui falar isso pra ela porque eu tinha trabalhado durante 3 meses no hospital. E era assim, eu dava plantão, eu era o chefe do trauma de domingo. Durante o dia, eu ficava atendendo os pacientes. E aquilo que entrava cirúrgico no dia, eu operava durante a noite e a madrugada, antes de voltar para o meu hospital. E depois desses 3 meses, os caras não me pagaram, simplesmente me deram um calote. Não, Que eu sabia isso? disso. E eu via isso acontecendo. Meu E a Deus. Aconteceu Roberta muito. me viu N vezes saindo, porque eu dava plantão em outro hospital 24 horas no sábado, que era sábado de manhã até domingo de manhã. Ia direto para esse outro hospital e dava plantão durante o dia atendendo e durante a noite operando. E depois de 3 meses, os caras me deram um calote homérico. Aí eu, com medo, né, de contar pra Roberta, então, tomei um calote, porque a gente tem medo, né? Ele tem medo de mim como se eu fosse mãe, você percebe? Eu Tipo, entendo, porque ele a gente presta é conta. ariana, a gente É. tem... falar. É que a É gente só tem um que olhar, gostar. né, Malu? É um olhar que complicado, a levanta gente a só olha sobrancelha, só. A assim, o Roberta e negócio... a Malu falaram, como assim? Eu só fiz assim. Isso. Continua. Mas Justo. essa é a minha vida, perfeito. A gente concorda. E aí ela Deus. falou, não, você vai parar com isso, você vai atender. Você Mas vai abrir sua agenda, você vai atender. E aí, com o lance desse consultório em andamento, né? Eu tava com a minha carreira a mil, eu tinha um plano de carreira sensacional na empresa, eu tinha proposta para ir para fora do Brasil. Só que as coisas começaram a ir muito bem para ele. E eu falei, poxa vida, né? Eu tô cuidando aqui da empresa dos outros e ele tem uma imensa dificuldade de fazer toda a administração dele. E eu entendia por quê, porque ele não conseguia sair da sala. Era um paciente atrás do outro, não tem como fazer E tudo de seria uma vez. um mau uso do tempo dele Dele, também. exatamente. E ele fazia, assim, uma pós-graduação atrás da outra. Então, quando ele não estava dentro da sala atendendo o paciente, ele estava estudando. E aí, eu fui tentando conciliar. Chegou um momento que eu falei, ó, ele falou, olha, não E tem aí mais veio condição. mais um complicador para ela, porque no meio do meu estudo, eu comecei a dar aula. Porque eu era o cara que... O Que você mérito gosta, que né? o mérito que as pessoas falam sobre mim, dos meus colegas, eu consigo juntar essas coisas. Então, eu trago traumatologia com nutrição, com fisiologia, com treinamento, e eu dou o prato pronto para as pessoas. Eu te entrego, ó, o raciocínio está aqui. Por quê? Porque essas coisas, elas não se descolam. Então, eu comecei muito cedo a dar aula.
E Então, você tem paciência, né, Muzi? Você tá todo dia fazendo live. Exato. Eu entro lá, ele tá lá todo dia fazendo live junto chama com o teimosia, cardio. na verdade, né? É Junto com o teimosia. cardio. Paciência é uma virtude, teimosia é um defeito Porque grave ele faz que isso essa depois que ele santa opera tolera. escondido, Eu ele vi. faz isso em qualquer situação. Eu vi esses dias, É, tava então- com a A cinta, cinta vamos chamar que é a perna. meia. Eu não vi, acabei não ficando na live porque eu não consegui, não tinha tempo. Sim. Mas eu vi que ele tinha operado, eu só não sabia o quê. É. Falei, rapaz. E aí, nesse processo, chegou um momento que ele falou: olha, não dá mais para você ficar meio período aqui. E não dava mesmo. Se eu ficasse meio período ali, as coisas iam começar a ir mal, porque você começa a aumentar volume, você tem que cuidar de qualidade, porque senão, né, esse binômio não vai caminhar junto. E aí eu falei, bom, quer saber? Então eu vou pedir demissão. E foi uma decisão dificílima, porque eu tinha Imagino. uma super estabilidade profissional, um bom salário. A combinação foi: eu fico na empresa que eu estou, né? E eu pago as nossas contas todas. Tudo que você ganhar quando a gente abrir o consultório é para quitar o consultório e a gente não ter dívida nenhuma. E cabeça de quem ainda não investia, né? Quitar o consultório, imagina. E aí, mas foi o que a gente fez. E isso deu muito certo. E aí eu falei, bom, tudo bem, eu vou pedir demissão. Pedi demissão sofrendo, sangrando, mas acreditando que ia dar muito certo a gente trabalhar junto e claro, com um plano B, que quem é ariano tem um plano B, C e D, caso dê alguma coisa errada. Na verdade, eu fiz alguns planos. Eu falei, eu vou abrir uma loja de moda feminina. Eu vou, porque eu tinha trabalhado como modelo, manjava legal de moda. Falei, vou abrir uma loja de moda feminina, porque eu não quero ter só, né, Uma um coisa. negócio. Eu quero ter Uhum. algo que seja só meu, realmente. Algo só dele, algo só meu. E eu cuido dos dois, não tem problema. E comecei a trabalhar de consultora de moda. Na época, eu fui fazer um quadro no Faro de moda. E falei para ele, para eu ficar aqui administrando a clínica e para eu administrar os outros profissionais que estão aqui, eu preciso de nutrição, eu preciso de uma faculdade na área da saúde, porque eu não posso dar minha opinião, não se dá opinião na área da saúde. É um absurdo você dar uma opinião para um cara que estudou 4, 5, 6 anos e falar, eu acho que não deve ser assim, né? E eu via muita coisa que podia ser feita ali, mas que a minha mera opinião não seria válida. Eu falei, eu vou já fiz 2 faculdades, vou Por que logo não mais ali, uma? faço nutrição enquanto as crianças estão dormindo, uma no peito, tá tudo tranquilo. Já tinha filho? Já, a Clara no peito. Falei, vou lá, faço isso, tá tudo bem. Eu tinha, imagina, o Mercosul, agora eu tenho 6 funcionários, tá tudo super fácil, né, de gerenciar. E a faculdade na área da saúde é uma pauleira, né, uma pancada. É um universo completamente diferente do que eu tinha vivido nos últimos 13 anos da minha vida. Mas fui me encantando, foi muito racional a minha decisão. Eu vou ali estudar para ajudar os profissionais que estão aqui, para melhorar o serviço que é prestado aqui, no meio do caminho. Prática, como você disse. Foi prática. Não foi nada emocional. No meio do caminho, eu falei, cara, eu tô gostando muito disso aqui. E aí, quando me apresentaram a área de comportamento alimentar, psicologia, eu falei, agora eu amei isso aqui. Lembra da psicologia que eu passei aos 17 anos? Eu falei, isso aqui tá incrível. E aí, fui me aprimorando, me aprimorei. Quando eu comecei, na verdade, fiz todos os meus estágios fora da clínica. Não sentei um dia na minha clínica para atender durante o estágio. Eu falei, aqui eu posso sentar a hora que eu quiser. Então, eu fui para o hospital, fiz UAN, fiz ONG, a DJ Diabetes Brasil. Fui para todos os lugares como pé de figurino. Me ralei, né? Porque 7 horas da manhã eu tava batendo cartãozinho no hospital. Mãe e dona de clínica. Jesus Exato. amado. E aí, E de loja e de clínica, entendeu? E fazendo o programa do Faro. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Jesus Eu amado. Quadro, falei corretamente Pronto pra quando fama. disse da logo aqui brincando de Jingle. Ela A mulher da maçã, Era entendeu? um canivete Dardo. suíço, Roberto. Fazendo Foi um monte de mas coisa. foi uma loucura, O uma logo da loucura. clínica foi ela que desenhou. Fui eu que Foi desenhei. não, Eu fiz ela, o logo. inclusive, Eu fiz fez o logo. Olha lá, eu inclusive fiz o logo. Mas eu imagino que para fazer tudo isso, você tem que ter um objetivo claro, né? E aí, entrando nas nossas pautas que a gente pensou em falar aqui, uma das coisas, a gente fez um podcast esses dias falando sobre cérebro, e aí uma das coisas que... como chama ele, amor? O Andrei. O Andrei falou foi isso, que a diferença entre aprender, estudar, executar, né, e o cérebro captar isso, é ter um objetivo, uma motivação muito forte. E eu imagino que era isso, A minha foi era isso boleto. que fez, né? Eu tinha uma motivação, eu tinha muitos boletos. E aí, não, realmente, eu tinha motivação com objetivos claros, tanto da profissão dele quanto onde eu queria chegar, né? Mas eu tinha boletos, né? Desde muito cedo. E eu falo, é uma excelente motivação você ter conta para pagar, porque você acorda todo dia e fala, não tem opção. Eu tenho um programa motivacional que eu assino, onde mensalmente eu recebo várias cartas assim também, com códigos de barras bem motivadores. Eu tenho que trabalhar para pagar essas Exatamente. coisas. Agora, por É mais isso. prático que pareça, né? E aí ela conta en passant, eu acho que tem coisas que a gente tem que sempre agradecer em público, né? E a Roberta, ela de fato, ela abdicou da carreira dela para poder construir a minha. Obrigado.
Poxa, que bacana. Eu reconheço muito do que aconteceu com eu vocês, tô aqui ficando com a quieta. gente. Porque foi uma trajetória parecida. Eu também larguei uma carreira onde eu tinha muita estabilidade. Eu era oficial do Exército. Eu fiz a AMAN. Eu sei que você fez CPR Ele é ou NPOR? apaixonado. CPUR. É por isso, CPUR. na hora que Serviu ele um ano falou e aí meio. da certeza do dinheiro, eu falei, isso daí ele aprendeu no exército. Ah, com certeza. Pois é. É. Eu era da AMAN, me formei em 2010. Eu era primeiro da artilharia. Meu avô falava que eu ia ser general. Se você era 01, provavelmente você seria general. Se eu não fizesse nenhuma besteira grande durante a carreira, Sim. me Exatamente. aposentar bem, talvez como general. Só Com que a salário Malu, fixo. com salário Igual o Paulinho fixo. queria. A Malu, ela começou a dar muito certo na internet. Ela criou um canal, em 6 meses bateu 100 mil inscritos. E foi muito doido, porque E você ainda era oficial do Exército. eu era oficial, sim. tava como capitão. Ele era o que a Roberta fez, ele era Eu era meu quem pagava as background. contas enquanto ela empreendia. Só que chegou uma hora que ela cresceu muito e eu comecei a atrapalhar. Porque quando ela criou o canal do YouTube dela, a gente tava no Rio de Janeiro. E eu não sabia o que ia acontecer. E eu pedi pra ir embora do Rio de Janeiro, porque eu tava lá há 3 anos. Se eu não fosse embora, ia ser obrigado a ficar mais uns 2. Eu falei, poxa, já deu de Rio de Janeiro pra mim, quero ir embora. Fiquei Copa do Mundo, Olimpíada, ela tava esgotada. Eu falei, vou pra outro canto. Aí eu pedi transferência pro local mais distante possível. Que E o Pra ganhar exército me dinheiro. atendeu. Que era... Boa Vista. Boa Vista. Meu, Roraima. Eu realmente. conheço Boa Vista. Era o mais alto que Não a gente... tinha mais não outro. tinha como Era ser o mais, mais longe. longe. Eles fizeram Era o mais exatamente o longe. seu pedido. Depois disso é só Pois é. Você Guantanamo, devia ser muito e bem não é nem quisto lá, Brasil né? mais, Porque né? fizeram justamente. Aí me mandaram pra lá. Só que quando eu cheguei lá, a cidade era excelente, assim, em termos de estrutura, tudo, exceto a internet. Um vídeo que demorava 5 minutos pra ela subir no Rio No de Janeiro, demorava 4 horas pra subir lá. Eu comecei a atrapalhar o trabalho dela, daí eu falei, eu tenho que ir embora do exército. Então, eu já queria fazer isso um dia, a gente tava juntando dinheiro, mas eu apressei a decisão em 1 ano e meio, mais ou menos, pra poder ser o bastidor da Malu. Eu ficaria no Imagina eu. administrativo. O plano adiantou. Eu quase surtei, né? Eu falei pra ela, o Porque plano ficou tudo adiantou. nas minhas costas, né? Sim. Era eu que ia sustentar daí. Do meu lado, eu quase fiz o contrário, porque começou a aparecer uma determinação que era oficial R3, né? Eu sou R2, né? Eu servi durante 2 anos por conta de ser médico, né? E aí eles estão elaborando um projeto para você, depois de especialista, voltar como R3, um temporário, major. Você quer voltar? Acha que... Não, A Paulo. Roberta não vai deixar, mas, cara, Gente, não tem condição. pensa Eu, só... eu É sou porque você financeiro da gosta. casa, não Meu, tem condição, entendeu? Como tenente, Pronto, eu já me diverti horrores. Como major, então, você imagina? Ah, mas o médico rala muito no exército, porque toda coisa que vai ter que ser feita, acampamento, tiro, Vai em Sempre tudo, tem que ter tá em médico. tudo, tá em Sempre tudo. tem que ter médico. Ele adora. Não, Deus Não, o tem que livre. gostar muito Ele mesmo. adora. Porque ralava muito o médico lá. Esse pessoal que ficava no quartel, nossa, os caras tiravam o couro deles. E você sabe que é o único lugar que a gente é tratado como médico. Eu acho que profissionalmente Não, foi não é o onde... único, vai. Roberto, eu vou te explicar por quê. O Porque único tem lugar uma... romântico. Porque quando você é médico, sempre tem alguém mais experiente, mais velho que você. Se você entrou na faculdade, você é aluno de Ah, medicina, sim. tem o 2º ano. Se é 6º ano, tem o residente. Se é residente, tem o chefe de plantão. Se é chefe de plantão, tem o chefe de ambulatório. Se é chefe de ambulatório, tem o chefe de disciplina. E assim sucessivamente, até que você vire presidente do Brasil, porque senão você nunca vai mandar em ninguém. Vai ter a né? ONU. O máximo, exatamente. E se você quiser mandar em alguém, você compra um cachorro, né? Porque ali você vai se casar ainda, você vai ter mais alguém para mandar em você com amor, né? Porque eu gosto disso, casar com Roberta Carbonari significa não precisar tomar decisões o resto da vida. Cara, olha, esse muito isso bom vai viralizar isso. só esse Vai corte. viralizar isso. Entendeu? muito Porque bom. eu não vou em podcast. Mas o Bruno também. Ontem ele entrou aqui. Não, tudo sou eu que resolvo, né? Hoje acabou a água lá em casa. Daí eu não tinha como resolver. Daí eu falei, vai lá fora. Eu tava já no banho e tal. Aí ele Ares. não resolveu. Eu Aí tava saiu atrasado pra um compromisso já, pô. Saiu eu pra resolver o problema. Eu grávida Né? da Clara, eu reformei a casa inteira, comprei o apartamento, reformei a casa. Eu grávida de 9 meses, tinha o Olímpia. Mr. Olímpia. Mr. Olímpia. Amor, eu posso ir? Ele pede bonitinho. Eu falei, lógico, né, amor? Claro que pode, seus amigos todos vão. Vai pro mas Olímpia. É o Mr. Olímpia Ele também, foi né? pro. eu Pra até ele é entendo, super porque eu gosto importante, muito cara. de- E E eu ele foi. acompanhava alguns Aí dos tô caras que eu, competiam. Chegaram os móveis da Clara, 9 meses. Eu pintando um negócio de gesso que pintaram errado. Eu era gesso que não acabava mais, uma barriga desse tamanho. Dor nas costas, toco o telefone ali. Você não vai acreditar onde eu tô. Eu tô com vocês que tinham alugado. Eu nunca tinha andado de carro na minha vida. Não. Aí eu e o Rodolfo, a gente alugou um Mustang. E aí a gente tava andando E de eles Mustang. gritavam comigo no telefone. A sabe que gente nem tá no criança? Mustang. Eu falei, que legal. E o gesso caindo. Aí, quando ele chegou, ele falou assim: no que eu posso te ajudar? Tava tudo pronto, tudo pronto. Depois que tava pronto. Sério que eu faltava entendo. pendurar um negocinho onde põe a chave.
Pois ele pegou um prego Não ao deu invés de um parafuso, Óbvio. o negócio ficou Ué, assim, eu ó. sou ortopedista, Eu tem olhava que para aquilo resolver. todo dia. Tem que Eu ser falei, prático. o cara pega a furadeira e Ué? põe fêmur. E ele errou o negócio da chave. Não, Foi mas chave não sangra, então eu tenho Então, certa dificuldade. Quando entendi. sangra, foi muito bem. Mas para encurtar uma história longa, o que aconteceu no Exército? No Exército, só tinha eu no batalhão. Então, Aonde você Você era serviu? autoridade. eu servi no 21 de Sup, Não, e o aqui único na médico, Lapa. Ah, né? aqui- Então aqui em São ninguém vai Paulo? contestar. Exato. Ah, tá. Então, Exatamente. assim, você é o médico, o coronel, o chefe do batalhão, ele não pode tomar as decisões médicas. É o médico que toma as decisões Que médicas. bom, né? Uhum. E assim, tem Porque até a gente uma... espera. Se o porque mundo no fosse exército assim, ia também ser é meio- muito E incrível. eu servi dois caras sensacionais, o Coronel Ochowski, né, e o Coronel Jean Bartolomé. E o Coronel Ochowski, ele era um gaúcho bravo, mas pensa num cara bravo. Ele feliz, ele fazia assim, isso era ele feliz. Ele me chamava de feinho, né? E aí eu Era chego inveja. na sala dele, né, dois capitães sentados, né, na sala, fazendo reunião. Permissão, coronel, eu tenho aqui uma situação. Eu tinha um paciente, um menino que tinha sido recrutado, que estava fazendo um diabetes autoimune. E é uma fase dificílima, a gente chama de lua de mel. Uma hora ele está com uma glicemia completamente alterada, outra hora a glicemia dele está normal. Então, se você dá a medicação, ele faz uma hipoglicemia, que é muito mais grave do que a hiperglicemia. E eu estava tratando ele dentro da minha unidade de saúde, que parecia uma UBS que tinha dentro do batalhão, né? Mas não tinha condição para isso. Eu peguei, médico, 5 minutos, fui lá, peguei tudo que tinha do regulamento geral, como fazer a desincorporação desse menino. E fui, deixei tudo preparado e achando que estava fazendo a coisa mais perfeita do mundo, levei para eles os papéis. Falei, coronel, permissão, olha, eu tô com esse menino aqui para poder fazer o desengajamento dele, para desincorporar ele, porque assim. Ele deu um tapão na mesa, pá! O quê? Tá pra nascer o militar que vai me falar o que eu tenho que fazer? E deu uns berros, os capitão voaram pra trás do sofá, assim, blá, 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 blá. E eu quieto ouvindo aquela gritaria, porque eu sou aluno de medicina. Eu tô acostumado a ouvir gritaria, sempre assim, porque a gente aprende isso, né? Você lida com coisas sérias, você tá pronto pra escutar tudo que você imagina. Quando ele terminou, eu falei, coronel, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Eu não tô aqui só pra fazer coisa bonitinha. Eu tô aqui pra tirar uns mísseis desse tamanho do rabo da gente. Nesse papel eu tô tirando do meu. Se o senhor quiser tirar do seu, o senhor assina aqui embaixo. Nisso, os capitães, cara, capitão Luizinho, ele tá, acho que no Nordeste agora. Ele arregalou um olho, assim, que ele parecia o Monstros S.A. Hoje o Muzi morre, né? Aqui no... Sim, ele achou que ele ia sacar a pistola e dar um tiro em mim. Aí o coronel Chasco olhou pra mim. Você é ousado, hein, feinho? Daí que eu assino, mas qualquer efeito fui eu que mandei, tá? Fui eu que mandei. Coronel, permissão, rompi marcha e saí adiante. E o Luiz continuou atrás do banco olhando para ter certeza que não ia acontecer nada. Mas, cara, é uma experiência sensacional, porque é o único lugar que você é o sujeito. E isso, profissionalmente, para mim, foi bom, porque, assim, quando você chega num lugar onde você realmente tem que tomar essa decisão, como no meio médico, você sempre tem alguém para socorrer você, para te ajudar, para trocar uma ideia, você cresce e amadurece muito rapidamente. Que é um tipo de amadurecimento que você só vai ter quando você for literalmente um chefe de departamento, um chefe de equipe, alguma coisa assim. Ou seja, lá nos seus 40 e tantos, 50 anos de idade, você tiver uma série de assistentes. Então, isso me fez crescer muito. Eu sou muito grato ao Exército a isso. Todos nós, na verdade. Não, eu também. Né? O Bruno também. Também, né, porque eu Malu? sou filha Claro. de militar. Eu Eu- nasci eu- no meio militar. Então. Meu padrasto era militar, pra fui mim, criada por militar eu- Que, também. aliás, gostava muito de mim, Gostava. né? Diga-se de passagem. Claro, ele chega, ele sabe o que fazer. Ele chegava falando, coronel. Permissão. Aí ele falava, descansar. Eu falei, não, ele fazia tudo que era necessário. Não, mas a minha família, meu pai, os irmãos do meu pai, o meu tio que casou com a irmã da minha mãe, meu sogro, meu cunhado, eu conheci a Malu por causa do Exército. Eu dividia beliche com o meu cunhado Mentira. eu tinha terminado um namoro. Ele falou, cara, você tá mal, vamos sair lá em Taubaté, não sei o quê. A minha irmã tem várias amigas bonitas. Eu falei, tá bom. Ele falou, só não pode dar em cima da minha irmã. Eu falei, Claro, eu mas vou fazer nunca. isso. Jamais. Só Mas que ele a gente se casou, olhou, pelo se menos. gostou. Você falou, não dê em tamo cima, eu junto. pedi em casamento, serve, Exatamente. né? Foi ela que deu em cima também. Vamos colocar Foi as coisas na foi bola um No pouco dia dos seguinte dois. ele foi lá e desarrumou sua cama, né? Com certeza. Ele ficou bravo, ele ficou bravo. Ficou bravo. Já estamos desvirtuando tudo. É. Mas voltando aqui a uma questão, agora dentro da pauta de saúde. O que significa, na opinião de vocês, ter saúde? Porque hoje a gente faz o diagnóstico, a gente, que eu digo os profissionais de saúde,
da doença, né? Mas o que é ter saúde, na opinião de vocês? Muito bom o que você falou, né? Porque é muito difícil você diagnosticar a saúde, falar, pronto, você está saudável, né? Avaliei tudo e sinto que você está saudável. Se a gente for olhar o que falam todas as diretrizes, organizações, né? Seria um completo bem-estar físico e mental. E aí eu pergunto, quem é esse ser? Se você conhecer algum, me apresente, porque dificilmente, né, um ser humano com tudo que ele lida e com tudo que ele precisa entender, inclusive para se sentir saudável, dificilmente ele estaria num completo e total bem-estar físico e mental, né? Mas eu também não concordo que a ausência de doença seja simplesmente o que determina a saúde, né? E o que eu entendo hoje, atendendo em consultório, né, já há algum tempo, é que é muito específico o que é ser saudável para cada um, sabe? Então, por exemplo, para o Paulo, se ele não conseguir acordar, fazer o treino dele, subir na bike, comer, ele não se sente saudável, mesmo que eu tenha um exame dizendo você está completamente saudável. Somos dois, então. Que é o que as pessoas usam muito hoje, né? Exato. O pessoal às vezes Eu tá, estou sei lá, saudável. muito Eles acima do peso, mas É. mostra, olha só, o Eu exame Querem estou tá tirar saudável. 10 no exame. Tirou Exato. 10 no exame, tá lindo. Eu gosto muito de um estudo que mostra, né, o Blue Zone. Não sei se você já leu Aham, sobre esse estudo, que sim. fala exatamente quais são os pilares que trazem aí mais longevidade, né, que realmente são aí a longo prazo o que determinou a saúde dos centenários, né? Esse estudo, para quem não conhece, ele fala onde as pessoas viveram mais e melhor no Exato, mundo, né? eles Vários mapearam lugares, os locais onde esses centenários viviam para verificar o que fazia essas pessoas, né, viverem por tanto tempo de uma forma tão saudável. E encontraram alguns pilares, né? E são pilares que hoje dificilmente a gente encontra na vida moderna, né, de todos nós aqui. Eu acho que se a gente for colocar aqui no papel e marcar xizinho, a gente não vai completar os 9, né? Muitas vezes, quando eu estou junto ao meu paciente, o que eu tento observar é quais são os seus objetivos e o quão funcional você está para atingir esses objetivos, né? Objetivos de vida, objetivos de trabalho, objetivos de relacionamento. Então, muitas vezes, porque não existe uma saúde, né? Você vai falar saudável, de 0 a 100, quão saudável? Né? Então, existem, acho que, níveis de saúde e é muito, muito particular. Eu costumo sentar com o meu paciente, a gente faz essa roda mesmo da vida dele. O quanto você acha que você está funcional nessas coisas que são importantes a você. E o que a gente pode colocar de pilares aqui que podem sustentar por mais tempo essa sua funcionalidade. Então, eu acho que saúde, dentro do que eu estudo e que eu observo, é justamente funcionar, né? Mas funcionar bem e se sentindo bem, né? E que tem muito a ver com o fato dele conseguir acordar e subir na bicicleta, independente dos exames dele estarem bons ou não, né? Então, eu acho que é muito mais subjetivo do que objetivo, né, com essa frase de bem-estar completo, 100%. Ou ainda, sua hemoglobina glicada, 4,8%, sabe? Então, E o mais curioso do Blue Zones é que eles viram lá que uma das características de quase todas as pessoas é que elas tinham afeto, elas tinham uma rede Relação, emocional, exato, um um relacionamento suporte muito grande, o que as pessoas hoje em dia estão também deixando a desejar. e Tem muitas coisas que as pessoas estão muitas deixando a coisas. desejar, Não, assim, né? vivem próximos aos familiares, né? Então, por exemplo, os idosos, esses centenários, eles estavam junto à família e não afastados em algum lugar, sendo cuidados por alguém, por um desconhecido. Eles mantinham esses laços, né? Eles se movimentavam naturalmente. Hoje, quem se movimenta naturalmente? Né? Você desce escada para... Ninguém me desceu a escada para me buscar, né, Eduardo? Não foi isso que aconteceu. A gente não faz isso no dia a dia, né? Além de ter uma alimentação super natural. Quem quiser consegue simular. Exato, é isso possível que a gente simular. quer, né? Então, mas é essa questão. Hoje em dia, estar saudável é criar estratégias para que Total. você funcione, porque não é mais natural né, esse A gente ambiente. está muito distante do que a Do gente que foi se- projetado para Exato. fazer. Tem uma Perfeito. frase do Hipócrates, que eu inclusive citei num podcast há algum tempo, onde ele fala que nós perdemos a saúde à medida que nos afastamos da natureza. Eu estava procurando aqui, eu não sei se está correto o que eu achei, mas você falou do Blue Zone, eu fui procurar esses 9 pilares. Uhum. Eu vou falar aqui, se tiver algum diferente, você me corrige, por favor. Alimentação saudável, depois ele falou equilíbrio alimentar, alívio do estresse, convívio social, consumo de resveratrol. Não, Não? não. achei Não uma outra aqui. necessariamente. Deve ser alguém já enviesado aí no. Custa uma taça de vinho, É, né? tá Ômega Tá 3, escrito, 3 né? Consumo de cápsulas. resveratrol, marca tal, né? Mas ele Exatamente. continua. Fazem bom. parte de grupos saudáveis, possuem e praticam algum tipo de religião, Isso. possuem senso de propósito. Que é aquilo que a gente Exato. falou do ter um porquê, o né? propósito, religião, a Afeto. fé,
né? Afeto, Então, muita coisa aqui alimentação não... saudável, atividade física, se mover naturalmente. Eu não vou lembrar de cabeça os 9, mas eu posso depois deixar para a gente colocar o link do artigo, que é muito legal. Mas muita coisa aqui, então, vem de relacionamento também com outras pessoas. Super, Não é super. só, como você falou, né, índices num papel. Exatamente. E é aquilo também, né? Eu atendo pessoas que têm esses índices no papel muito bons, estão em busca de emagrecimento, de mudança estética, de qualquer questão, e estão extremamente não saudáveis mentalmente, né? E emocionalmente. E a busca por saúde vem daí, né? Mas a pessoa acredita, né, que ela está ali e ela vai resolver, por exemplo, o peso na balança ou a estética corporal e que a partir dali ela estará extremamente saudável. Enquanto que a saúde dela está em outro lugar, né? A ausência da saúde está em outro lugar naquele momento. Eu lido muito com esse tipo de paciente, principalmente, né? Que por conta de uma série de questões do lado de fora, vão buscar aí um auxílio e acabam nesse processo adoecendo ao invés de melhorando a saúde. É triste, mas eu acho que acontece muito hoje em dia, pela pressão das redes sociais também, tem muita coisa assim, mas ao mesmo tempo, eu também acho que, eu não sei, eu acho que é tênue, né? Porque também tem o outro lado, né? A obesidade hoje em dia é o que mais mata mais do que fome, por exemplo. Então, se a gente tem que ficar muito magro, mas ao mesmo tempo as pessoas estão muito gordas, estão totalmente distantes da realidade que a gente deveria viver. Eu acho que esse é o grande problema no final das contas. E aí a gente pode abrir um papo de 1 hora aqui. Sim. Com certeza. A gente pode abrir um papo de 1 hora. Mas, por exemplo, como identificar, assim? Porque só o exame no papel não é suficiente. Não. O cara pode ter lá um exame muito bom e você vai avaliar clinicamente e você fala, nossa, esse exame é dessa pessoa, vocês se surpreendem muito às vezes com isso. Um cara que clinicamente parece que não tá legal, mas o exame dele tá ótimo. Isso é o comum, na verdade. É o comum? É o comum. E tanto uma coisa quanto outra, né? A gente lida em medicina com uma associação que a gente chama de associação diagnóstico na ortopedia, imagem diagnóstico. O paciente ele tem uma dor no ombro, você pede um exame de imagem, vem lá uma bursite. Mas se você não examinar esse paciente, corre muito risco de você pegar algo que apareceu no exame, mas não é o que causa a dor dele. Então, indo por esse lado, até para a gente amarrar essa conversa de saúde, que eu e a Roberta concordamos que muito da saúde é uma percepção pessoal de cada indivíduo. Uhum. Né? Você começa a colocar algumas coisas que é a situação que nós vivemos, porque o homem é um ser social, ele não vive dissociado de conexões. Né? Vocês falaram do estudo e esse estudo ele fala o quê? Ele coloca justamente a importância dessas conexões. Né? E não só isso, uma série de outros que relacionam quantidade e qualidade de vida, condição de saúde e interações sociais. Outros avaliam o que é o bem-estar do ser humano de acordo com as interações sociais que ele tem. Né? E aí a gente traz para esse momento presente e você que trouxe a questão das redes sociais, que eu acho fundamental. Por quê? Porque nós somos uma sociedade em transição. Nós conhecemos o que é a capacidade de comunicarmos à distância, mas não estabelecemos as regras que nós temos, por exemplo, daquilo que é o que a gente permite que aconteça dentro da nossa casa. Quando você convida uma pessoa à sua casa, você tem coisas que você faz para ela, tem coisas que você espera dela e tem coisas que você não toleraria dela. Ao mesmo tempo, essa pessoa que chega à sua casa, ela tem expectativas em ser recebida e ela tem noção de que existem limites que têm de ser respeitados. Aí a gente fala de 2 caras que têm opiniões, eu acho que razoavelmente diferentes, e que eu vejo coisas interessantes neles para correlacionar com o assunto que você trouxe, que é o Yuval Harari e o Ben Shapiro. Né? Se você pegar o Yuval Harari, pegar o Sapiens dele, ele vai falar de um dos entendimentos que você pode ter, é que se o ser humano não tivesse saído, né, da caça e da coleta, estaríamos muito melhor, e que essa evolução é alguma coisa discutível. Mas na realidade, aí você entra com uma ideia do Ben Shapiro, que é o senso de propósito. Se você estivesse vivendo dessa forma, você não teria senso de propósito. Ok, que ele cita 2 coisas, o senso de propósito individual e o senso de propósito coletivo, que são 2 coisas diferentes. Mas quando a gente olha, por exemplo, aquilo que a gente vive e transporta isso para o que a gente vê na rede social, o que se fala sobre obesidade, o que se fala sobre alterações de padrão alimentar, o que se fala sobre beleza, porque até então a beleza era uma questão meramente estatística. Se 10 pessoas achavam que aquele homem ou aquela mulher era bonita e 12 pessoas achavam que outro homem ou outra mulher eram bonito, logo, essa pessoa que tinha maior número de admiradores era considerada mais bonita.
Agora, a história não se processou dessa forma. Os padrões de beleza na Idade Média, eles eram de mulheres acima do peso, Rechonchudas. porque aquilo significava fertilidade. Quando você começou a caminhar, Renascimento, as mulheres ainda eram mais cheinhas, mas tinham mais curvas. Quando você chegou na década de 60 e 70, que você começou a ter a formação de uma mídia, você começou a ter uma mostra do que era a forma da mulher magérrima por causa da moda. Então, isso é bonito. Então a gente tem personagens como, por exemplo, a Twig, que era uma modelo magérrima, né? Que talvez, se ela tivesse respirado fundo, ela pesasse 40 quilos, né? Mas que logo depois a gente tinha uma mulher belíssima, Marilyn Monroe. Ele tá pegando a minha palestra, gente, Não, essa é a a minha... sequência da... Não, essa é a minha aula. Isso é uma aula que eu dava na pós-graduação, quando eu dava aula na HZM, e que eu mostrava pros caras. Por quê? É sempre assim, viu, Roberta? Nossa. Metade das coisas que ele E fala as- na internet foi E eu as coisas falei. que ele fala que foi eu que falei, ele fala, minha avó dizia. Eu falava, cara, virei a avó do cara agora. É Virei a hora avó de do cara. concordar, Aí Bruno. você- É a hora que a gente só Virei assina a a avó do cabeça, né? cara. Sacanagem, avó. Eu falo isso, por quê? E por que eu mostrava isso em aula? Porque muita gente entrava na parte de medicina esportiva, naquilo que era a questão metabólica e de mudança do padrão físico, procurando gerar beleza. Mas a beleza, tanto quanto saúde, é uma questão muito subjetiva. Assim como sucesso, né? Exatamente. Eu discordo um Será que pouquinho, beleza é tão sabia? subjetivo? Eu também discordo um pouquinho sobre isso. Mas Existem, eu posso botar existem um ponto? padrões. Vai lá. Tem uma agora história. começou o podcast, que é sempre assim, eu discordo. Aí Bom. começou, entendeu? A gente Você tá- vai ver que talvez a gente até concorde, Eu na acho que verdade. talvez a no gente final. vá concordar sobre essa questão da beleza subjetiva ou não. Tem uma história, não é nem mitológica, assim, né? Ela é um fato realmente, aconteceu na Grécia Antiga. Havia uma hétera. Hétera é um nome de prostituta de luxo daquela época, chamada Frineia, que era muito bela. E ficou muito rica, inclusive. Ela se ofereceu para reconstruir uma parte de uma cidade que foi destruída por Alexandre. Só que ela queria o nome dela no muro, né? Alexandre destruiu, Frineia reconstruiu. Não aceitaram. Só que ela foi acusada de revelar segredos do culto da deusa Deméter. E ela ia ser morta por isso. Ela tinha um advogado para defender ela Agora que eu sei. num julgamento, que era o amante dela, chamado Hipérides. E uma hora ele viu, cara, não vai dar, ela vai ser condenada. O que ele fez para mostrar que ela era inocente? Pegou e puxou a roupa dela para ela parecer nua em frente ao júri. E ela era tão bela que os gregos pensaram, não tem como os deuses terem feito alguém tão belo assim e essa pessoa ser má. Então ela é tão bela que não pode ser culpada, está absolvida. Posso te contar uma comprovação disso daí? A questão é que ela era culpada, deixa aqui bem claro. Eu vou te contar. Então, A Roberta vai ficar louca da vida, eu tô até sentado longe. A gente foi pra Nova York. eu lembrei o Passar bluson, 3 gente. dias. Melhor eu falar sobre o bluson, acabei de A gente lembrar. foi pra Nova York passar 3 dias e a gente arrumou um abrigo homérica. Amor, não. E aí essa história é boa. Não, agora coração. Possível, cara. Segura na O primeiro cadeira e que você último vai podcast que eu chacoalhar. vim primeiro acompanhada pelo meu marido. Primeiro e último. Mas eu só preciso de um. Eu só preciso porque o meu tiro é certeiro, coração. E aí, a gente teve uma briga homérica, independente da razão. E aí ela virou pra mim assim, eu vou descer porque eu preciso espairar a cabeça, quando a gente voltar pra São Paulo, eu vou me separar de você. E ela foi trocar de roupa. Quando eu olhei aquela mulher trocando de roupa nua, eu falei, não, na minha frente não, só peguei pelo cabelo, vem cá. Aí E peguei assim, pelo cabelo, a gente olha, fez as pronto, a pazes na internet hora. caiu. E aquilo, e assim, é o espírito de porco, né? Porque aí a gente tava bem, tava tudo bem, feito as pazes, ânimos acalmados. Eu sento na cama, levanto o braço e falo assim, ganhei! Cara, pensa numa briga aqui. Mariana! Mas lógico, Fez. pensa que, ué, Ele a vida fez. é perigosa, a vida é interessante. Entendi. Pensa uma briga que volta do começo, assim, 2 vezes pior. Nossa, eu Mas imagino. vale a pena. Eu A tenho gente sempre certeza. tem que testar os limites, assim, é muito legal isso. Mas tem razão. Deixando funcionou. claro que eu não tentei me provar inocente tirando a roupa. Não foi isso que eu fiz, tá, Eu galera? só Só pra queria deixar sair. muito claro. Que eu tava me trocando porque Você só tava tava frio lá saindo. fora. Ah, É só tá isso. Bom, pensei. É só isso. Vira o macete, Ai. né? Mas de todo jeito, eu acho que a beleza é bem clara, assim. Tem coisa que é bonita e ponto, É. né? É isso. Eu acho. Então vamos isso. colocar um pouco mais de Mas e lenha nessa gosto? Onde fogueira. você põe porque, o assim, gosto? Não, eu acho que algumas pessoas acham tem uma beleza específica, mas o que é belo não tem como você negar. E É. o que é feio também, você Você tá olha e fala falando... assim, essa pessoa Então, isso daí você tá falando do clássico. é O do clássico não tem erro, mas pensa só, a gente está vivendo uma época de comportamento. O que você observa na rede social, que é justamente aquilo que a gente estava falando agora? Rede social, você começa a procurar outras formas de belo e sedutor. Hoje, beleza é educação, sedução é inteligência. Então você olha para uma pessoa com formas que às vezes nem são aquelas que você acha
clássicas. Mas educação e inteligência te seduz e te Não, leva num outro totalmente. padrão. Tô falando de beleza clássica, de formatos, Eu assim. Mas isso pensei foram nem- padrões definidos. E por costume a esses E que você padrões, aprende você olha e esses fala padrões. bonito, feio, bonito, feio. Mas eu nem bonito, diria, feio. por exemplo, eu pensei quando você falou, não foi nem numa pessoa específica, homem ou mulher, eu pensei num cavalo correndo no campo. Um cavalo. Sim, coisas negro, belas, assim, né? Não forte. necessariamente mulheres Sim, e homens. Aí concordo. você coisas. olha aquela cena e você fala, esse é um animal bonito. Eu fico pensando, quando eu olho pra um cachorro, por exemplo, sei lá, uma raça de cachorro que é bem bonita, aquela que... Um golden. Um golden. O golden é bonito. Eu fico pensando se ele olha pra mim de volta e pensa, esse cara é bonito também. Eu não sei se ele pensa assim. Mas eu olho pro Ai, cachorro, amor. ele é nítido, é bonito, Ele é entendeu? nítido. Você ultrapassou É, todos é os limites nítido. de leoninos agora. Não todos sei. os Você limites. deixa nos comentários aqui. Será que o cachorro olha pra gente? Se ele te morder, Pensa pode ser que ele assim. ache que você é gostoso também. Pois é, Também pode tem ser, né? isso. Pode ser. Voltando, Muzi, o que você acha que é saúde? Pois é, olha onde foi parar Olha esse onde negócio. foi parar. Mas e aí, terminando essa escala de beleza que a gente vê, né? Hoje, nós conectamos com diversas pessoas e nós somos colocados a diversos padrões. Veja, quando você observa, por exemplo, a mudança do design nos automóveis, né? Às vezes tem algum design que te choca e te causa um estranhamento. Mas conforme você vai vendo, Você vai vendo, gostando. vendo, você vai gostando. Então, tem muita coisa que, na verdade, eu acredito que, Malu, a gente não viu o suficiente. E que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma fraqueza, né? Tenta viver sem isso. É. Né? Então, cuidado quando a gente fala de elogia muito esse negócio, né? Amor, Mas a saúde. gente está sendo exposto a situações que são situações que nós nunca vimos antes. Sim. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Quando a gente olha o comportamento, que eu te lembrei, quando a gente percebe, esse outro conceito de beleza e sedução, né? Uma das coisas que interfere é isso. Então, cada vez mais eu acredito na capacidade de humanização do ser humano à medida que ele já começa a olhar para formas sem conseguir destacar disso o comportamento. Nisso, eu acho que a comunicação é sensacional. E se a gente começa a olhar nas formas sem destacar o comportamento, a gente começa a olhar para a saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm. Não que as pessoas sejam saudáveis ou não do ponto de vista psíquico, Comportamentos mas que saudáveis, né? o Hábitos comportamento, os hábitos saudáveis, exatamente, coração. O comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E, pessoal, olha na internet, olha o Twitter. Você Tá acha que aquilo tudo é saúde? Não. Tá tudo fodido. E é Essa aquele a negócio, né? verdade. Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então, eu acho que é isso, Por né? conta Que disso. do comportamento e... Então, é difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico pé da vida quando isso acontece com a alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação, por exemplo. Malu, se eu disser aqui para você, trouxe um bolo para você. Esse bolo, ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é... Por favor, entregue. Ele é saudável ou não Olha o saudável? sangue militar. Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não, você vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe para esse bolo e diga. Eu falaria que ele como não é alimento. saudável. Muito bem. Aí eu conto para você a história de Maria, uma menina que aos 10 anos teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling. A única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola. Ela fazia FaceTime com essa amiga para tentar animá-la. A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra, ela passou por nutricionista porque ela não conseguia mais comer, de tanta depressão. E terapeuta. Depois de um ano, ela voltou para a escola, era aniversário da melhor amiga dela, ela ganhou o primeiro pedaço de bolo, era o bolo de farinha branca, brigadeiro e granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em um ano, porque foi Faz socializando com a melhor Sim. amiga em plena saúde, né? Então, não existe... eu dei esse exemplo para fazer justamente essa analogia. Para mim, não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto, uma mulher bonita fora de um contexto, assim como não existe saúde fora de um contexto. O que é saúde? Depende. Onde? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que é função para essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são, né, de organizações, saúde é a total
pleno e completo bem-estar físico e mental, ou ainda a ausência de doença, mas se a gente for olhar na prática o que seria isso, a gente precisa olhar um contexto e uma série de outras questões que nessas frases, nessas sentenças, não são tão observados, né? Eu concordo completamente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que delimitar certas coisas, porque o fato de não delimitar faz com que hoje tudo pode, Muito aberto. tudo, se Mas nada analisá-las é, em então um tudo é. analisá-las em um contexto não é excluir a delimitação. Não, concordo. Né? Não é excluir a delimitação. Então, eu preciso analisar dentro de um contexto. Se ela comer esse bolo todos os dias, talvez isso faça mal para Maria. Mas a gente também não Se ela pode fazer só comer uma isso coisa pra ou outra. sempre, Exato. Mas certamente eu não não vai posso ser falar, bom. Maria, dessa vez você não vai poder comer o bolo da amiguinha, porque não é um alimento saudável. Sim. Né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito. E a gente tem visto faltar nas redes sociais, a gente tem visto faltar nas relações, a gente tem visto faltar em todo lugar. Então, para mim, isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo, virou uma guerra. Eu sempre tive uma relação muito boa com a comida, e eu acho que eu passo isso também. na internet. Eu tento, né, de alguma forma, ajudar as pessoas a comerem melhor. Mas eu não gosto, e teve uma época, há um tempo atrás, que teve muitas ondas de dieta, né? Eu comecei, por exemplo, na internet com a onda da low carb. Eu me apaixonei por low carb, e aí eu fazia low carb, e aí eu ensinei todo mundo a fazer low carb, e isso foi, tipo, um blue mind, sabe? E foi realmente muito legal, mas depois eu descobri, cara, isso é quase uma seita. Quando você se apaixona pelo negócio, Acabou e a você só razão. fala disso, Acabou a razão. e só aquilo é certo, e você não consegue definir as pessoas são diferentes para cada pessoa, né? Por exemplo, Imagina o Muzi no low carb. É morte um súbita. atleta, exatamente, um atleta não precisa fazer low carb, né? Uma mulher que é muito magra não precisa fazer low carb. E, enfim, várias coisas, Sem dependendo falar de que tinha o pessoal saúde. da no carb também. E né? tinha o pessoal Exato. que entendia, desvirtuava tudo. E esse é o grande problema, né? Quando você é profissional da saúde, você é responsável pelo que fala e pelo que as pessoas entendem. Exatamente. E não só pelo que você fala. E aí, depois da low carb, teve antes, né? Acho que com também muito aquela estética de atleta, de zero gordura, que veio antes disso. O pessoal comia nada de gordura, então era o low fat total. E teve várias fases, e aí depois dessa fase teve aquela que pode comer tudo. Esqueci o nome agora, gente. Não conheço essa. Aquela flex lá? É, a Flex, Ah. onde você podia comer um monte de coisa, era só calcular. Macros, E aí, né? os macros, e eu, meu Deus do céu, esse povo tá perdendo a saúde, tá perdendo a noção, tá perdendo tudo, né? É que não era sobre saúde, Não né? era sobre sobre saúde. controle de peso. Dieta flexível. Dieta Dieta Isso, flexível. dieta flexível. Mas nada disso Foi era uma sobre onda saúde, também. né? Era muita coisa assim, controle de peso. Como a gente vai controlar o peso agora? Agora tem essa aqui, dieta. Agora, aí- olha o barulhinho. foi E aí, aqui, tá foda-se a saúde, né? Era Exato. basicamente isso. Exato. Come o que você quiser. Então, por isso que eu acho tão legal também delimitar o que é saudável, né? Em termos. E o que não é tão legal. Por quê? Para quando você tiver as opções, você saber escolher. E não ficar, tudo pode, tanto faz. Porque E eu não acho que, tanto faz, assim, no final das embora eu contas. trabalhe com transtorno, né, eu falo, são coisas completamente diferentes, a gente não pode, né, eu não posso chegar para uma pessoa que está com transtorno alimentar e falar, isso você não pode, tá, não é tão saudável. Eu jogo Não, ela é numa totalmente ortorexia, outra outra parada, abordagem, né? Então, que fique muito claro aqui, porque eu tenho um público que me acompanha muito falando sobre esse assunto. Mas como nutricionista, eu não posso dizer que o consumo de açúcar é benéfico em algum nível, né? O açúcar de mesa não existe benefício no seu consumo, ponto. E Isso eu tenho posso certeza afirmar. que você vê muito casos, porque você trata isso, né? Exato. Mas não é uma maioria. E eu acho que o Muzi deve ver o outro lado também, porque os atletas, tem muita gente que quer ser atleta ou que tá tentando fazer dieta para ganhar massa, para emagrecer e tal. E aí a pessoa quer comer tudo, né? Ela é uma criança mimada, como eu costumo dizer. Tem muito assim. E aí eu fico pensando que às vezes, e teve essa onda também, que parecia que todo mundo era transtornado. Todo mundo tinha um transtorno. E eu tenho certeza que é uma minoria, que não é todo mundo. O que você acha disso? Eu tô errada. Não tá errada, de jeito nenhum. Mas assim, o que a gente sabe, né? Se a gente for olhar os As duas Ariana transtornos aqui brigando, agora alimentares... vocês Gente, vão ver dá sangue. licença, a gente montou um E eles podcast. Que a gente vai falar um pouquinho, depois a gente... Mas a verdade é que, assim, existe uma prevalência, né? Que vai aí, se a gente for olhar, por exemplo, o próprio DSM, que vai de 0,4% a 1,6%. O que é o DSM, Renato? É o... Roberto, Eu me sou perdoe chamada isso. de Renata pelo meu avô uma vida, então eu vou responder. Você me chama de Renata ou Roberta, eu tô respondendo na boa. É o manual, né, de diagnóstico e estatístico de psiquiatria
metodologia que classifica esses transtornos psiquiátricos. O transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico. Né? Então, começa por aí. Não é simplesmente uma forma de comer diferente, é um transtorno psiquiátrico, tem características extremamente específicas, tem predisponentes bem específicos, tem uma questão genética envolvida muito forte, né? De transtornos psiquiátricos de forma geral, não necessariamente alguém que tem um familiar próximo com transtorno alimentar, mas sim com transtorno psiquiátrico pode ter uma chance, um risco maior, né? Tanto que minha anamnese sempre tem. Você tem algum parente próximo, né? Pai, mãe, avós com transtornos psiquiátricos, principalmente quando a pessoa tem uma sistematização muito severa com a alimentação. Mas a prevalência, perceba, ela é muito pequena, né, na população. Dentre os adolescentes, essa prevalência já sobe bastante. Dentre os atletas, chega a 50%. Nossa. Né? E o comer transtornado não tem uma baixa prevalência. E em ato contínuo, ele pode se transformar numa patologia, como um transtorno alimentar. Então, é essa a questão. O comer transtornado hoje, ele faz parte de aproximadamente, eu falo que é minha tese, né, minha monografia de mestrado. Que legal, Eu estudei o comer transtornado, descontrole alimentar, restrição cognitiva. A restrição cognitiva, isso eu posso, isso eu não posso, isso pode, é um dos principais fatores de insucesso nas dietas. 87% das dietas são abandonadas na 3ª semana. Tem alguma razão. Então, eu concordo plenamente que você deve comer de forma saudável, que você deve escolher bons alimentos, que você deve saber o que faz mal para a sua saúde, o que faz bem para a sua saúde. E aí, balancear, porque não faz bem para a sua saúde mental também acessar esses alimentos palatáveis, porque ele vai ativar o seu sistema de recompensa de tal forma que você só se sente feliz com a dopamina impulso. Né? E nunca com ela basal. Então, tem tudo isso, percebe? Eu concordo 100% com você. A única questão é a forma como a alimentação foi tratada na mídia social, ultimamente, por muitos não nutricionistas, mais adoeceu a forma que as pessoas comem do que ajudou as pessoas a terem boas escolhas. Porque é difícil você falar com uma população que mais de 70% não tem graduação. Mais de 80% não tem condição financeira de pagar uma nutricionista e dizer... Você fala A e a pessoa entende E esse B, é o C. grande problema. Eu que não sou formada, vamos supor, em saúde, não sou uma promotora de saúde, não fiz nenhum juramento, eu posso falar o que eu quiser. E se alguém fizer alguma coisa errada, eu posso dizer, eu sou responsável pelo que falo, você entendeu errado. Eu, como profissional de saúde, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Eu tenho a responsabilidade de só promover saúde. Então, quando eu recebi esse juramento, eu falei, eu tô na lama. Acabou minha liberdade na vida. Porque o peso que eu recebi com a minha graduação... honesta, né? Exato. O peso que eu recebi na minha graduação foi um negócio, falei, nossa, parece que agora eu tenho que tomar conta de toda a frase que eu falo. E quando a gente vai estudar transtornos, é tanto sofrimento. É tão absurdo as coisas que a gente vê, a família inteira sofrendo, uma adolescente escolhendo morrer, né? Eu prefiro morrer do que ser gorda. Eu já ouvi frases como essa, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E aí, quando você lida com isso, eu falo, depois que eu me aprimorei em transtornos alimentares e eu recebo 7, 8, 9 pacientes nessas condições dentro do meu consultório, eu olho um post com um cachorrinho que de repente lambeu alguma coisa, eu falo, transtorno alimentar, isso aí vai incitar transtorno alimentar, porque você fica enviesada. Então, não tem como não dizer que as minhas falas aqui com relação à saúde não são enviesadas. Eu seria hipócrita falando um negócio desse. Eu sou completamente enviesada pelos pacientes que eu atendo e por todo o nível de sofrimento. Porque você vê muito disso, né? Exato. Mas sou nutricionista raiz e concordo com você. Não dá para comer só o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e acreditar que você vai ter resultados que quer, né? Isso não existe nada na vida. Isso não funciona para trabalho, isso não funciona para relacionamento. Uma vez eu brinquei com ele e ele falou, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero mesmo. Aí eu falei, escuta, que lindo, você acabou de descrever o que é ser sozinho. Ai, que alegria. Vou ter que contar a história da Qual Bahia. vai ser sua decisão? Não, a da Bahia eu conto porque ele conta errado. Aí um Tá dia, vendo? o Paulo tem uma mania de me segurar assim, ó, pelo braço. Eu vou andando, ele vai fazendo assim, ó. Gente, pensa para Ariana. Nossa, eu Pensa nunca pra uma não. pessoa que decide a própria vida desde os 13 anos. Me emancipei aos 13 para ninguém agarrar meu braço. Esse de menino propósito, começa tá? a me conduzir. Eu tava andando meio assim, falei, nossa, essa ruinha aqui do hotel tá estranha. E ele, mas é para vir para cá. E me... Aquilo foi me dando um comichão. Não, na Malu, imagina a veia na testa saltando assim. Aquilo. E aí... Parênteses rápido, eu vou te explicar porque eu faço isso. Porque assim, eu acredito, Bruno, que assim, a mulher, ela
perita em procurar problema. E o homem é perito em fazer merda. Então, o que você faz? Você dá o problema pra sua mulher. Malu, você dá as merdas pro seu marido fazer. Tá? Eu, por exemplo, eu era viciado em fazer uma merda muito grande, que era comprar carro escondido. Que isso? É, verdade. E assim, filhinho, eu vou ali comprar um carro escondido. Eu sempre fazia merda. Coisas... Eu sempre fazia né? merda, né? E aí, o que a Roberta fez? Esse ano ela descontou. Ela chegou pra mim, vamos comprar seu carro. Cara, eu não sei. Sabe o que aconteceu? Não quis comprar carro nenhum. Não quero. Não, eu não vou gastar esse dinheiro. Eu falei, não, agora Do nós vamos comprar. mesmo Você vai escolher na jeito. minha frente. Ela fica caçando problema e dor de cabeça. Então, o que eu faço? Você dá o problema. Eu vou desensibilizando ela. Então, essa questão do consumo... E isso já não funciona mais. Isso é uma pena, porque ela já sabe que eu pego no braço dela, ela já começa a rir. Eu tenho que procurar outra coisa pra irritar ela. Eu tenho que morder a mãe dela, eu tenho que fazer alguma coisa grave, assim. Né? Mas a mãe dela também já desensibilizou. Você entende quando eu sei falei o que eu não vou fazer. existia juízo? Não sei que ideia vocês tinham do Paulo Musi, mas não há juízo. Não, existe premeditação. Aí ele pegou e começou. Aquilo foi me dando... Aí eu fiz assim, você vai andar por aqui. Eu falei, eu ando por onde eu quiser. Porque eu sou adulta, eu sou madura, eu resolvo minhas coisas, eu tomo as minhas próprias decisões. Eu Não falei foi pra ele. bonitinho assim que você falou, Mas foi não. berrando. A Duda, minha Eu filha de imagino. 10 anos na época, olhou pra minha cara e falou, nossa, que madura, hein, mãe? Foi maravilhoso, acabei com a Aí minha... acabou. Eu ria, eu falei, gente, mas foi uma resposta assim, foi... Por que Aquele a gente negocinho. tá falando disso? Nem Eu lembro. me perdi. Eu entrei no... Olha onde a gente tá. Não, a gente tava falando do viés, do meu Isso. viés. É né? verdade. E depois entrou nisso, nem sei porquê. Mas Não sei como eu fiz esse gancho. Eu queria aproveitar que ambos falaram no final de comportamento. Uhum. Porque o exame é uma foto de um filme, né? Não é a melhor coisa para De ser um avaliado. passado, né? E do Exatamente. passado, De um ainda de um dia passado. específico, sujeito a uma série de alterações. Fato. O que, então, pensando ainda em saúde, seriam comportamentos adequados para que a pessoa possa manter uma boa saúde? Ou se ela está sem saúde, gente, começar a conquistar uma saúde? Enem. Ele programou uma pergunta de prova aqui. Você Essa quer começar? É quase a Quer que eu redação comece? do Enem. Tem uma coisa que eu lembrei, que eu acho muito importante, né? Quando a gente fala de como, o quanto comer. Porque a primeira coisa que você me respondeu quando eu falei do bolo depende de quanto ela vai comer, né? Uma das características do blusão que eu lembrei naquela hora mesmo, não tava zoando, é Comer que pouco. comer até 85% cheio. Né? É bem específico. Então, manter aí 85% do estômago cheio após uma refeição e parar antes disso, né? Como que Como um comportamento. a gente Você sabe parar disso? na satisfação e não no estufamento. Né? E é difícil a gente saber disso hoje em dia por algumas razões, né? Primeiro porque os alimentos que a gente tem muito hoje à disposição são alimentos que não só enchem o estômago, na maioria das vezes eles nem enchem, né? Eles são tão processados, tão refinados, que aquilo vai muito rápido, desce muito rápido, é digerido muito rápido, demora muito mais para você encher e você já encheu ali a sua densidade energética daquele dia. Mas procurar alimentos que tenham, né, fibras e que possam promover proteína, que possam promover essa saciedade de uma forma natural. Normalmente os alimentos em natura promovem. Eu ia falar, o que eu gosto é comida de verdade. Comida de verdade. Se você se alimenta basicamente de alimentos não processados, você Exato. tem uma chance maior do seu corpo entender quais são as suas necessidades, o quanto de fato você precisa comer, Exato. quando de fato você precisa parar de comer. Exato. E aí que entra uma outra questão. Você ter essa sensação de, poxa, eu acho que revisitar, né? Já estou satisfeito, não preciso continuar comendo, embora esteja gostoso, nunca vai estar tão gostoso ao ponto de um leite condensado com achocolatado, né? Então, você Ele foi Palatável, né? feito para ser exato. comido para sempre. Isso era um slogan, né? É impossível comer um só. Então, dessa forma, você tem uma resposta de saciedade, né, muito mais intensa, desde que você não viva também desligando o seu sinal de fome, né, que é essa questão da restrição cognitiva. Se você conseguir ouvir seu sinal de fome e se alimentar quando com fome, é uma resposta do seu corpo, é um sinal do seu corpo inteligente. Você está em déficit calórico, você está com fome, né? Portanto, você precisa se alimentar para continuar atividades. Coma até a sua saciedade, não até seu estufamento. E quando sentir fome, coma de novo. Escolha bons alimentos. E a maioria das pessoas que são eutróficas, elas nunca fizeram dieta O que seria eutrófica? com peso adequado, Ah, sim. né? A maioria das pessoas que estão acima do peso ou em obesidade, Viveram elas em já dieta. fizeram dieta uma vida inteira e elas fazem restrição cognitiva uma vida inteira. E cada dieta que elas fizeram, elas engordaram mais um pouquinho depois, né? Então, isso para mim é uma questão muito importante. A gente voltar a ouvir sinais que eram naturais no corpo, né? Nós nascemos dessa forma. Um bebê solta o peito da mãe quando ele está satisfeito. Ninguém fala agora, acabou, querido. O jantar só depois. Ele solta, né? E a gente vai desestabilizando todos esses sinais ao longo da vida, né?
por vários comportamentos. Até as mães, os pais, e não quero que ninguém se sinta culpado aqui, mas é como vivemos, né? Come tudo, come até acabar. Né? Imagina, minha mãe era muito pior. Minha mãe dizia, as pessoas estão passando fome e você não vai deixar nada nesse prato, né? E às vezes eu tava aqui. Acho que toda mãe se identificou com isso, Exato, né? Tem uma das gente coisas... morrendo de fome Exato, na África e você imagina. tá deixando aí o Imagina. bolo Claro no que prato. se você comer, a pessoa vai seguir morrendo. vale dizer, né? Exatamente, mas né, são coisas, ou ainda agradar com comida. Comida é um carinho, né? Sim. Então, o quanto você vai linkar esse alimento e educar essa criança assim, olha, você tá triste, a mamãe trouxe um bolo, a mamãe te trouxe um chocolate, né? Então, eu você reconheço ensina. isso na minha avó. Minha avó devia criar gado. Porque só enfiando bolo nos netos lá. Mas são comportamentos que depois você tem como comportamentos Massa. aprendidos, né? Então, claro que é muito, né? Acontece, as consequências acontecem de formas diferentes para pessoas diferentes, mas hoje a gente já tem estudos mostrando esse caminho, né? E além da modernidade, os alimentos que a gente viveu num mundo de escassez, onde você tinha que caçar sua comida, se você encontrasse, coma o máximo que você puder, porque você não sabe quando vai ter. Hoje você vive num ambiente de oferta abundante e as pessoas continuam com o mesmo comportamento porque foi um processo evolutivo do nosso cérebro, coma quando tiver comida. As porções são muito maiores. A gente tem estudos que mostram a tendência da unidade. Você come um pedaço de pão aqui, no Canadá, nos Estados Unidos, onde você estiver. Seja ele de farinha branca, de farinha boa, de farinha, né? De farinha boa, eu já estou classificando alimentos. Você vê que é inevitável, em algum momento sai, escapa. Mas a verdade é, um muffin tinha 35 gramas, hoje ele tem 85. Você chega na padaria ou É a e fala, unidade. me vê um muffin. E você come até acabar. Dificilmente você deixa. Vocês dois vão no restaurante, vocês pedem o mesmo prato, um risoto. Vocês terminam o prato. O estômago de vocês é completamente diferente, a demanda energética é completamente diferente. Eu já aprendi Eu também já aprendi essa. Mas é a normalidade, você Aham. vê todo mundo terminar o prato, né? Então, algumas coisas, alguns sinais que nos protegiam naturalmente, hoje não nos protegem naturalmente, porque nós modificamos muito a forma, o local onde esses sinais acontecem. Nós vivemos em um local onde os sinais ali são completamente opostos da promoção de saúde, né? E eu não acredito que isso vá mudar. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente se comporta realmente perante esse novo cenário. Provavelmente isso vai piorar. Né? Exato. Pensando E que agora, realidade virtual, metaverso, Exato, todo mundo etc. sentado. E é o que a Malu falou. A gente não tem mais uma vida ativa, mas a gente tem como simular. Agora, quando as pessoas falam que é um absurdo, olha, eu pratico exercício todo dia, ai, só pensa nisso, que fútil. Eu ouvi isso já. Isso é um absurdo também. A pessoa praticar todo dia atividade física. Porque A ela gente sabe foi que isso feito faz pro bem para a mundo. saúde. E porque o restante do dia, imagina, 168 horas na semana, ela pratica 7 horas de atividade física, ela é fútil. Mas a gente também tem esse oposto extremo. E é o extremo que é o problema. Não é o meio, é o extremo. Eu gosto muito de falar, toda vez que o povo pergunta, né? Ah, você não descansa nenhum dia de treino? Eventualmente eu acabo descansando. Tem um dia que eu não Quando consigo, estou cansada. né? Não, mas no geral eu faço um treino de superiores num dia, aí no outro dia eu faço inferiores de um lado, depois divide, né? Então, no final das contas, eu tô sempre descansando alguma parte do meu corpo. E eu não treino igual um atleta. Eu treino fraco, eu não treino. Tudo bem, eu treino forte, Você é uma pessoa mas eu tô vendo. condicionada. mas Eu eu treino condicionada. fraco. Nem ela acreditou quando ela foi falar o fraco. eu treino bem, porque comparado à Fale por maioria você. das pessoas. Como é que é o seu treino, Muzi? Imagina o seu treino. Você não pode imaginar. Agora, dificulta um pouco, é o meu. Entendeu? Mas Ah, eu também claro, faço igual. eu tô vendo pelo tamanho. Pois é. Mas, de fato, eu não treino todo dia, né? Eventualmente eu descanso, mas pro que a gente foi projetado a fazer, É pouco, né? pouco. É pouco. Eu passo boa parte do meu dia É. sentado. Então, de fato, Sim. eu poderia treinar muito mais se eu quisesse. Acho que esse é um ponto bom pra gente entrar também, da questão do treino. Você citou o Harari. O Harari tem uma frase do Sapiens, que eu gosto muito, que ele diz que a história foi feita por alguns poucos indivíduos, enquanto o restante do mundo arava campos e carregava balde de água. Então, a história da humanidade, né, história recente, após a Revolução Agrícola, é de trabalho do começo ao final do dia, de muito movimento, né? E hoje, como você falou, a gente fica sentado boa parte do dia. A obesidade infantil, gente, tá aí pra... E assim, é muito mais difícil tratar a obesidade infantil. Ela é muito mais grave que a obesidade na vida adulta. As crianças estão todas aqui, né? Não, eu brinco com a Sentadas. Malu que no futuro, da maneira como as coisas caminham, o bullying na escola vai ser de quem tá acima do peso contra quem não tá.
porque ele vai ser o diferente. Mas a gente está caminhando para isso, né? Caminhando para uma série de Mas doenças crônicas aí na adolescência. Sobre o que você falou de simular, né, Atividade. uma atividade e estar mais próximo à natureza, eu acho que é isso que eu tento promover no final das contas, né? Pegar sol um pouquinho todo dia, a gente coloca lá o pé na terra, a gente tem Rituais. vários rituais que a gente tenta simular, e eu acho que as pessoas têm que fazer isso e não fugir disso. Ah, não, então agora a realidade é diferente. Não, nosso corpo, você mesmo falou, nosso corpo foi projetado, né? A gente evoluiu geneticamente para adquirir certos comportamentos e a gente não vai mudar, a genética não vai mudar, vai seguir assim. Então, várias coisas a gente vai ter que ajustar para conseguir evoluir, né, nessa parte de tecnologia, continuar lidando com isso e, ao mesmo tempo, seguir com saúde. Senão, é o que você falou, as crianças já estão todas doentes. É triste, assim, eu tenho recebido no consultório adolescentes, pré-adolescentes com esteatose hepática não alcoólica. E, cara, O isso que não é seria uma o doença. pré-adolescente? Pré-adolescente seria aí na faixa, as meninas, 14 por anos. exemplo, até os 12 anos, né? Então, Com dos 12 anos. 9 anos, eu tenho recebido no consultório crianças de 9 anos com esteatose não alcoólica, menarca precoce, induzida por excesso de açúcares, por excesso de alimentos que trazem a insulina, né? Sempre muito para cima, Menarca glicemia é muito para cima, primeira menstruação. menstruação. Desculpa, Não, ainda eu bem tô que ela vai me... explicando pro Desculpa, pessoal, vou pra falar quem nada não sabe. técnico agora. Mas é essa questão, assim, é muito preocupante. A gente não pode olhar para o que tem acontecido com a saúde e falar, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu só não acho que é a dieta restritiva ou faça isso, faça Sim. aquilo, tenha foco, que vai resolver. A gente precisa de uma política pública melhor, a gente precisa de mudanças grandes. A gente não pode ter mais Coca-Cola, não posso falar palavras de marcas, mas a gente não pode mais ter, posso, né? A Coca patrocina a gente. Mas não me patrocina, eu vou falar refrigerantes açucarados. Não tem. A gente não pode ter Não, refrigerantes açucarados, né, dentro de cantina de escola, para uma criança de 6 anos falar, eu quero um refrigerante com cheeseburger na hora do recreio, né? E é o que a gente não pode mais ter pacote de salgadinho. Por que uma criança não chega numa cantina e fala, eu quero uma maçã e alguma coisa assim, ou uma banana e castanhas? Não tem, né? Não tem. E enquanto a gente não fizer isso, que é um mundo, porque você cria direitinho, aí você põe essa criança na escola, ela vai andar com a galera e ela vai nos restaurantes. O que serve no restaurante? Quer double? Quer refil? Tá tudo maior, tá tudo... Então, a gente está criando um ambiente onde não existe promoção de saúde de forma geral. Tem Aí você pega uma aquele- criança sem inteligência emocional e fala, vai escolher bonitinha, faça boas escolhas. Ela fala, o Não que eu vai. quero é uma boa escolha. Tem aquele documentário velho já, Super Size Me, que era de um cara que chegava no McDonald's sempre e se alguém oferecesse, ele comprava uma oferta e por $1 você podia pegar uma oferta maior. E ele não pedia, mas sempre que oferecia ele era obrigado a aceitar. E mostrava o que acontecia depois de consumir tantos dias lá. Era bem Teve interessante. esteatose, inclusive, em poucos dias. Quase que ele ficou com esteatose. Grau 1, no caso. E vimos a importância da alimentação. Ninguém discute. E exercício? É subestimado ou não? Porque tem muita gente que fala, a alimentação é mais importante numa dieta. O exercício tem um papel fundamental? Qual a opinião? Desculpa, deixa eu te falar uma coisa antes. Eu acho que tem algumas coisas que você não entendeu. Afe, Então, mas isso eu vou falar pra publicamente, você você. E eu errou vou falar, tudo olha que só, você disse. Não errou nada. Não é isso que eu falo assim, eu vou deixar você falar um pouco. Deixa eu te explicar uma coisa. Em primeiro lugar, você é linda. Você vai discordar dela? Porque a gente tem uma frase quando discorda da pessoa aqui. Não vai, ele vai elogiar Não? ela, Ah, vai já elogiar? percebi. Então- Não, eu vou elogie. contar uma coisa pra ela, porque ela falou assim pra mim. Ela falou, eu vou deixar você falar um pouco. Eu não porque se casei com deixar, você eu- porque você é bonita, apesar de ser maravilhosa. Também não casei porque você é inteligente. Casei com você porque você brilha. Ai, meu quando Deus, ele você veio... Queria fazer brilha? uma- Esse brilho bate em mim. Se eu pudesse me ver no espelho, eu ia me ver um homem muito melhor do que eu sou. Então eu gosto muito de te ouvir falar. Seu E pra lindo. mim é uma satisfação te ver. Satisfação, foi a primeira palavra que ele disse quando ele me conheceu. É verdade. É uma satisfação pra mim também, É uma meu amor. Mas eu satisfação. gosto de te ouvir falar também. Fala sobre exercício que você fala muito melhor do que eu. Eu faço, mas talvez falar... Olha só, eu enxergo as coisas, Bruno, meio como se fosse um algoritmo. Eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, quem é o indivíduo. E segundo, qual é a ação. Do indivíduo, você olha a identidade e o propósito. Da ação, você olha a função e a recorrência. Tanto na alimentação quanto no exercício físico, o que você vê hoje mais comum são pessoas que apresentam dissociações entre a identidade, entre o propósito, entre a função e a recorrência.
Eu vou te dar 2 exemplos que são fáceis da gente observar e que são exemplos profissionais, né? Pessoas que elas são até, de certa forma, dicotômicas à medida que elas têm estruturas de vida completamente diferentes. Vou te falar da Gabi Garcia, que é uma tremenda lutadora, né? E que ela só não ganhou porque ela não competiu, né? E que durante uma fase do nosso acompanhamento, né? Eu cuido dela tem, sei lá, acho que mais de 10 anos, ela precisava perder um determinado peso. Porque o esporte exigia, porque a situação exigia. E ela sempre sentava comigo e brigava e falava assim, não, porque eu tô fazendo a dieta. Eu falei, Gabriele, você não tá fazendo a dieta, é óbvio que você não tá fazendo a dieta, né? Aí um dia ela falou assim pra mim, porque eu não aguento, eu chego domingo, eu quero fazer 1 quilo de macarrão e comer 1 quilo de macarrão. Eu falei assim, então vai chegar o dia, nesse domingo, que você vai sentar, assistir a TV, vendo uma menina que você podia vencer ela facilmente, mas você preferiu ficar comendo 1 quilo de macarrão. Porque é isso você agora. Esse é o teu propósito? A conversa foi muito mais longa, mas existem trechos que são particulares. Ela gravou essa conversa e ela fala para mim, Paulo, até hoje, às vezes eu pego essa conversa e eu escuto o que você me falou. De outro lado, tem um casal que eu cuido, que é o André e a Karina. A Karina, ela compete fitness. E ultimamente ela ganhou tudo Todos. que foi, né? Todos. Tudo Ela é que incrível, ela é foi. linda. E é uma pessoa, assim, no sentido de linda, de ser uma pessoa educada, Exato. de ser Ela uma é pessoa linda inteligente. inteira. E ela é extremamente capaz. E o André é um cara sensacional, mas ele não tá nem aí pro fitness. A Karina, ela simplesmente, ela dá o naço do sapato do André pra daí treinar, né? Ela faz de tudo. E assim, ela já ganhou tudo que ela tinha que ganhar. Mas ela convive com o André. E o que acontece? O que é a satisfação do André? O André, a satisfação dele é abrir um vinho e sentar e tomar uma taça com a mulher dele. E eu me coloco no lugar do André e da Karina à medida que eu tenho um propósito físico, mas eu não abdico de tomar uma taça de vinho com a minha mulher. Então, o que por exemplo, a Gabi precisou aprender e o que a Karina precisou aprender? A Gabi precisou aprender propósito. A Karina precisou aprender função. Então, em todos os momentos das nossas vidas, nós estamos discutindo muito internamente e muito verdadeiramente quem nós somos, o que nós queremos, como faremos isso. E isso é importante porque isso dá razão ao quê? Aquilo que é a nossa vida. O que é a nossa vida? É a recorrência com que a gente faz isso. Quando a gente fala que o segredo do resultado e que a motivação ela vem da consistência, na verdade, a gente fala do grande entendimento que você tem de quem é você, o que você quer e como você vai atingir. E por isso Malu vai todo dia. Porque isso talvez, em consistência da algum Malu. determinado momento, tenha se tornado sua identidade. É. E o exercício para você, que ele é um exercício, extenuante, para outras pessoas seriam, para outras pessoas não seriam, mas para você ele está na medida exata. O que a gente olha quando vai tratar do que são formas Eu falando físicas? que treino bem, agora eu me toquei que o Muzi treina, lida com um monte de Comparado a mim, atleta, comparado a é, mim. A bem gente tava menos. numa Eu conversa- treino bem menos que eles. Não, mas comparado a mim, você Passando aqui. treina a intensidade total. Malu, Pronto. antigamente, o que a gente falava? Train harder. Hoje a gente fala train smarter. Então importa não aquilo que você está fazendo, mas a razão pela qual você Sim, faz. E completamente. isso é importante você entender no quesito identidade, porque o exercício ele tem que refletir quem você é. E quem você quer ser também, né? Eu falo para os meus pacientes o seguinte, o que é melhor para você? Uma vida destinada para o teu físico ou um físico que serve para a tua vida? E é essa pergunta, quando eles sabem me responder, que a gente trabalha. O que é o lidar com o paciente numa situação muito específica de fitness, aquele que não vai competir? É trazer para ele um físico, primeiro, que ele goste, Sim. segundo, que ele sustente, e terceiro, que ao longo da vida faça bem para ele, porque aí a gente está falando de recorrência. Então a gente lida com detalhe, né? Você estava falando para mim que você treina, para nós, que você treina superior num dia, aí num dia você treina inferior de um lado, aí um dia você treina inferior do outro. Mas por que você treina assim? Porque a minha personal divide. Ótimo. Então, a E gente ela é tinha- obediente e acredita no Não, profissional. porque eu quero, Muito bem. na verdade, eu quero modelar o meu corpo. Eu sei que eu tenho que construir músculos agora. Eu tenho essa frase que eu falo, gente,
ir para musculação significa envelhecer com saúde, porque lá no Perfeito. futuro, quem vai levantar da privada sozinho vai ser quem construiu músculos agora e quem cuidou da saúde agora. Quando a gente é jovem, obviamente, nunca é tarde, né? Sempre dá. Mas, porque senão É um investimento. o pessoal com 40 anos ter já um começa. laço. "Ai, Mas meu Deus é um do céu", investimento, Sempre é. dá tempo. Então você me perdoa agora, porque você é levemente provocativo, que é uma coisa que eu faço nas minhas redes sociais. Tem 3 coisas que eu faço na minha rede social. Primeiro, eu tento humanizar sem incomodar. Porque não adianta eu ficar parecendo um super-homem. As pessoas vão olhar pra mim não como alguma coisa que elas podem fazer. Elas vão olhar pra mim como uma coisa que elas nunca conseguirão. E isso não é o objetivo de uma rede Sim. social. Mas tem Segundo. sido, né? Infelizmente. Segundo, né, provocar, mas sem ofender. Sim. Porque você precisa ser provocativo para tirar uma pessoa daquilo que é a zona Da de zona conforto. E terceiro, motivar, mas sem iludir. Porque quando você ilude uma pessoa falando que ela vai conseguir tudo de qualquer jeito, a primeira dificuldade que ela encontrar, ela vai se sentir derrotada. E não é porque você perdeu uma batalha, que você perdeu a guerra. Falando do nosso EB. Primeiro, de onde vem a beleza feminina? Como você reconhece aquilo que a gente chama de identidade visual do gênero? Aí se você perguntar a minha Eu beleza, quero ela saber, é totalmente... não, quero saber como você reconhece eu beleza não feminina. consigo, eu No não- geral, Quando você Não. olha uma mulher, primeira coisa que você Uma mulher identifica. atlética. Eu quero que você identifique uma mulher pra mim. Identifique uma Como mulher. assim? Identificar o que é uma mulher. Identifica o que é uma mulher. Viu uma Quando você mulher. olha uma Como mulher, você sabe como que ela é uma sabe mulher? que Você é uma viu a mulher? silhueta de uma mulher. Como você Não, sabe sim, que é uma ela mulher? Tem, ela tem Eu dei lá... uma ajuda pra... Não, Qualquer você coisa eu quer passo aqui dizer. por baixo da mesa. pra- Mulher, não é uma. É um cartel. Você entendeu? Você junta duas Arianas, Você se juntar precisando, três, eu faço... isso que eu ia falar. Entendeu? Qualquer coisa, Não é um gente. cartel. As arianas têm uma gangue internacional muito unida. É a Financiamento coletivo. A gente montou esse GIA. roteiro há 2 meses. É a Aquelas gangue- mentiras. É a gangue internacional das Arianas. Então, na verdade, não existe esse negócio de maçonaria, Não. Illuminati. Existe um monte de Mas elas Ariana realmente se que fica reconhecem. escondida em algum lugar, assim, elas fazem reuniões secretas, né? E elas têm uma comunicação Wi-Fi. Que nem, Mas nem é você A isso. Roberta tem percebe. antecedente criminal também? Ah! A Malu, não. Não que eu curiosidade, né? saiba. Isso é uma brincadeira com a nossa audiência, que o Bruno fala que eu fui presa. E o pessoal acredita. Inclusive, se botar Malu Perini, já foi, aí Mentira, aparece O presa. presa. Google- o Google De completa. tanto que o Bruno faz essa Mas piada. vou deixar claro, Malu nunca foi preso, faltaram provas. Eu Ninguém nunca contou seria não. presa. Mas prossiga, música, por A favor. Roberta te contou, mas a gente Sobre a reconhece silhueta. que um indivíduo, homem, mulher, a primeira coisa é a silhueta. Aham. Agora, você sabe reconhecer sua silhueta? Eu sei. Ótimo. Então conta pra mim o que você gosta de ver em você e por quê. Nossa, mas aí você, assim, público... Você viu Eu que mulher? gosto da minha cintura fina, da minha bunda firminha, das minhas pernas torneadas. Hoje em dia, eu gosto dos meus seios. Na verdade, eu gosto de quase tudo em mim. Ótimo. Eu assino embaixo. Aí, tá bem legal. Eu tô bem. Excelente. O que você mudaria em você caso você pudesse? Hoje em dia, nada praticamente. Ótimo. Isso é uma pessoa que a gente relata como se ela estivesse saudável do ponto de vista para começar uma atividade modificadora do físico. Por quê? Você não lastreia nada daquilo que você não gosta. Você melhora aquilo que você admira. Isso daí, palavras da Roberta. Ou da Olha, minha ele avó. tá dando crédito. Ou da minha avó. Safado. Existem pessoas que lastreiam aquilo que elas querem fazer de acordo com o que elas imaginam que elas gostariam. Então, a menina chega e fala assim, eu queria aumentar minha bunda, ou então eu queria aumentar minha coxa. E as mulheres, principalmente, elas imaginam tudo errado. começam a cortar o físico delas em segmentos. O problema é que o físico ele não funciona segmentado, ele funciona como uma unidade. Então, você tem que olhar aquilo junto, e aí você percebe que a maioria das pessoas, e talvez 99% delas, não saibam se enxergar. Eu vejo homens e mulheres todos os dias. Vejo beleza em todos. Pelo menos, eu acho que 70% não conseguem enxergar aquilo que eu enxergo. E agora eu quero fazer um adendo sobre isso, sobre Fala. me enxergar, porque eu não tenho uma beleza tradicional, eu não sou magrela, né? Eu também não sou aquela mulher que... Eu não tenho uma beleza tradicional, assim, eu tenho veia saltando, eu não sou femininona, né? Aquela Eu te mulher acho super... extremamente Hoje em feminina. dia eu me vesto eu feminina. discordo de você, Bolo. Mas isso eu tenho muitas características masculinas. Eu tenho muitos pelos, eu tenho veias saltando. Hoje em dia eu tenho unhas compridas, mas eu sempre, até poucos meses atrás, sempre usei unhas curtas. E eu sempre me admirei mesmo assim, né? Eu tenho flacidez na barriga, tenho um monte de coisa.
real, não é inventada. Uhum. Como você vê, eu sou saudável mentalmente. Sim. E eu falo disso na internet. Filho da mãe. Ridículo. E eu falo disso na internet porque eu acho importante também. Tenho características bem específicas, né? Eu tenho ombros largos, coisas que as mulheres não conseguem admirar e que eu consigo ver. Eu falo, isso é uma característica minha, não tem como mudar, tá tudo bem, vamos aí dar um jeito de usar isso aí a nosso favor. E é o que eu tento fazer. Mas no conjunto da obra. Mas é isso que eu ia falar, você é um conjunto, você sim, não é com um certeza. ombro, Exatamente. você é um conjunto. Mas agora eu arrumei, o conjunto tá cada vez Exato. melhor, porque eu modelo, né? Eu Mas trabalho a pra isso. questão é que se você quisesse mudar, seria possível. Uhum. Agora, talvez aquilo que você precisasse fazer para atingir essa mudança não fosse algo que te fizesse sentir confortável. Sim. Exemplo. Existem algumas. O físico feminino é dividido em 5 formas básicas. Você tem o triângulo de base para baixo, você tem o triângulo de base para cima, aquela mulher um pouquinho mais androgênica, talvez da forma que você se enxergue. Existe a mulher ampulheta, uma cintura fina, um busto mais farto, um quadril um pouco mais exuberante. Existe a mulher retângulo, fina, alongada, como se fosse uma modelo de passarela. E, finalmente, existe a mulher com físico oval. Aquele físico que ela sempre vai achar que ela está acima do peso, por quê? Porque ela tem pouca cintura e ela tem um quadril que, apesar de ser largo, ele não tem projeção. Pois bem, quando a gente vai construir o que é a informação visual dessa mulher, a gente pergunta para ela o que você quer dizer com o seu físico. Poucas mulheres sabem o que elas querem dizer. Então, muitas falam assim, mas eu queria ser um pouco maior no tronco, e aí um pouco maior no tronco, ela vira e fala assim, porque eu acho que eu vou colocar 450 ml de silicone. Eu falei, Jesus. tudo bem. Nossa, Você gosta de se coisa. vestir como? Eu gosto de me vestir com roupas mais clássicas. Então, mas você já tentou usar um Botar tailleur da peitos Chanel aí? com 450 ml de silicone de Não baixo? dá. Vai ficar esquisito, né? Você vai ter que andar na rua ou de biquíni ou pelada, porque um dos dois, né? Você vai dar uma imagem que não parece com aquilo. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você quer fazer, eventualmente você vai usar. É o sujeito que vai comprar um carro, por exemplo, eu adoro fazer comparação com automóvel. E A aí gente ele... notou que você gosta bastante. Pois é. Ele mora na cidade, mas ele compra um off-road, né? E ele não tem terra nem no quintal da casa dele, né? Porque ele, inclusive, mora em prédio e o quintal é cimentado. Mas ele quer ter um off-road. Agora, qual a utilidade daquilo para ele, né? Se não for a satisfação dele, né? Porque aquilo é um objeto, né? De nada vale. Agora, você tem que ter uma satisfação com você. E qual a imagem que você quer passar? Isso é uma coisa importante. E quando a gente vai modificar isso, você tem mulheres, por exemplo, que adoram treinar membros superiores. E membro Eu amo superior em também. mulher, a gente tem que tomar um cuidado muito grande por razões que são fisiológicas e por razões que são de observação, questão clínica. Observação, né? Você gosta de treinar membro superior. O que vai acontecer? Você vai ficar com um tronco um pouco mais avantajado. Isso quer dizer o quê? Que talvez em algum momento você não fique bem usando uma roupa que você gostaria de usar. Do outro lado, perdão, amor. Imagina. Do outro lado, do sentido fisiológico, tá? As mulheres, elas têm muita sensibilidade ao androgênio, porque elas vivem com taxas muito pequenas de androgênios no corpo. E os músculos do tronco, eles têm maior quantidade de receptores para androgênicos. Isso quer dizer o quê? Que quando a mulher treina, existe um aumento do que é a sensibilidade androgênica periférica e aquele pouco androgênio que ela tem faz muito efeito. Muzi, não fala isso aqui. O povo Por não quê? vai treinar. O povo já não treina. Não, aí que tá. O povo já não problema treina. é que o povo tem que treinar certo, maluco. Sim, Sabe eu por quê? concordo, mas é porque a maior parte das pessoas. Você não concorda? É que você lida com muito atleta. Mas a maior parte das pessoas elas não fazem o mínimo necessário. Aí elas falam assim: nossa, tô muito cansada. Atleta Nossa, é 1% do meu eu consultório. cresci muito. Sim. Atleta é 1% do meu consultório, Não, é Malu. mais, 99%? Não, atleta não. Porque, assim, o que acontece com o atleta? Quando o sujeito é atleta e ele quer que eu acompanhe o caso dele, em primeiro lugar, eu só aceito quando ele é indicado. O atleta, ele tem uma característica muito simples que eu aprendi depois de um tempo, e que é assim, quando ele procura o médico, ou ele quer justificar alguma ele já cagada faz, que ele tá fazendo, ou ou ele quer alguém para botar a culpa de alguma coisa muito errada que ele quer fazer. Nem todos, tá, gente? Eu vou aqui evitar um problema futuro. Um problema futuro. Não, mas Nem isso é pra- todos, isso é pra- mas assim, isso é você pra já cada um viveu raciocinar, isso, você já né? viveu Então, eu já isso. vivi essas coisas e eu olho as coisas dessa forma. 99% das pessoas do consultório são Nenhum pessoas, atleta entre procurando aspas, mais um Muzi nesse normais. momento. Ele tem um monte, né? Não, mas tem um então, aí monte. que Mentira, tô tá. zoando.
Eu tô indo lá depois. Todos gostam de conversar Eu vou lá entender comigo, o que é mas esse assim, ombro, quando eu né? falo as coisas que são doloridas, porque o atleta, ele também tem aquela mentalidade de fazer sempre aquilo, fazer sempre aquilo, fazer sempre aquilo. E isso, né, no Brasil é difícil porque a gente não teve uma formação esportiva rica, né, que nem, por exemplo, você teve em países como a União Soviética, né, Estados Unidos, né, você pergunta pro cara, como que você pagou a faculdade de Harvard? Ah, ele jogou futebol, Aqui nem na né? escola a gente tem educação física Na mais, Rússia, né? o sujeito ele começa a treinar com 5 anos de idade, né? Você tem determinadas faculdades na Rússia que, assim, da faculdade, enquanto no Brasil você está discutindo, por exemplo, na faculdade de medicina, quem vai ganhar a intermédia, as faculdades na Rússia elas estão discutindo quem que vai trazer a maior quantidade de medalha de ouro. Uma faculdade tem mais medalha de ouro do que o país inteiro, nosso país inteiro. É esse o nível. Então, falta uma maturidade atlética. Então, quando se faz aquela crítica que o Brasil não é o país do esporte, é o país do futebol, é verdade. Não, total. Agora a gente está vendo o fenômeno de academia, as pessoas elas estão seguindo, estão indo, mas é importante que elas façam direito. E outra coisa, Malu, é importante que elas treinem com um profissional de educação física. Como Porque você elas citou. olham no Instagram, elas olham no YouTube, eu sei fazer isso. E de fato, quando você chega numa academia, você vê pessoas levantando peso, flexionando articulações. Não é isso que se faz. Fazendo esforço, né, ao invés de atividade. O que se faz é contrair, dando tempo sob tensão ao músculo. E essa área é a necessidade do profissional de educação física para o sujeito ele aprender a treinar e não fazer esforço. Por quê? Porque fazer esforço não necessariamente vai te levar a algum lugar. O treinamento, sim, vai te levar em algum lugar. Então, quando você programa, por exemplo, o treinamento de uma pessoa, o que você busca? Você busca trazer a identidade que ela deseja através do que é a necessidade de treino para ela. Exemplo, você pega um sujeito todo musculoso, mas que ele tem uma barriga lisa. Muitas vezes até protrusa. E você percebe que aquilo lá não é uma pele que é grossa. A pele é fina, mas a musculatura não está desenvolvida. Porque você pergunta para ele, o que você treina? Segunda-feira eu faço peito, terça eu faço perna, quarta eu faço costas, quinta eu faço ombro e sexta eu faço braço. E você treina abdômen quando? Nunca. Então como que você quer ter o abdômen trincado? E outra, vamos colocar pimenta no teu conceito de beleza. Beleza atlética, tá? Eu lembro quando eu levei a Roberta para o Ohio para ver uma competição de fisiculturismo, né? E a gente passou nos bastidores para ela ver os atletas e as atletas. E ela achava o fisiculturismo uma coisa meio, né, difícil, porque como é que você vai julgar isso? É que nem Exato. Porque disputa pra mim de... tem essa coisa do gosto, sabe? Não é só... E ela achava que era completamente subjetivo. Né? E que nem carnaval, cara, juro, eu acho que os caras que julgam carnaval merecem um Nobel. Né? 9.9. Eu sempre falei isso, cara. Da onde vem? 9.9, tá de sacanagem com a minha cara. Exatamente. 9.7. Pô, perdeu 2 décimos aí. Errou no refrão, né? Então, não é possível. E o fisiculturismo não é. O fisiculturismo é uma questão de volume, proporção, definição. Sim. Então, eu sentei com ela, contei isso, eu falei, olha, né, porque às vezes a gente tem até vergonha de olhar. Não, isso é um físico humano, né, Deus fez, perfeito, olha, né, é simples. Ela falou o primeiro, segundo, terceiro das 3 principais categorias e acertou. Você acertou? Sou boa nisso. Olha. A única coisa Eu é que gosto quando... muito de fisiculturista. É muito eu legal. gosto muito. A única coisa é que, assim, a gente estava num estádio, tinha 6.500 pessoas, né, 6.500 americanos, né, e quando o Eduardo Corrêa, que é o nosso amigo, ele subiu para competir, levanta a sua Roberta Carbonara e vai, Edu! Mas posso te contar o que aconteceu Amor, depois? aqui 5 não anos é o depois eu tava Palmeiras. lá e a hora que o Edu entrou, tinha mais de 150 de pé falando vai, Edu. Tá vendo? Pode perguntar Então, mas pro Edu. naquela Ela época fez era uma só nós, legião, coração. é Tem isso, um time. arrasou. Claro, torcida organizada no fisiculturismo. Precisava disso, o Então tá esporte. aqui a nota, Roberta Carbonara iniciou torcidas organizadas do No fisiculturismo, fisiculturismo. mais ou menos em Lá em 2010. Vegas. Né? Muito Chique. bom. E Não, isso foi também Ohio, a mano. primeira Foi briga Ohio. de torcida. Também, a primeira Eles vez. fazem isso. Exatamente. A Ariana ainda, nossa senhora, você não precisa nem tacar a bomba. A gente infiltra uma pessoa na outra torcida. Mentira. Só pra ter a terrível. treta, né? E aí, o que acontece? Quando você tem essa noção de que é forma, de como você vai manipular isso, você percebe que a pessoa não quer fazer. Então, você fala pro sujeito, fulano, mas teu treinador não te dá treino? Ele dá, mas nunca dá tempo. Eu falei, mas é o mais importante. Por quê? Porque a beleza atlética, além de ser a harmonia do que você está vendo, é uma coisa chamada informação visual. É a diferença. Por que que... Eu acho que você não teve essa experiência, por exemplo, com o Bruno, mas... Eu já tive fase que eu tava muito pesado. Então, o que Já acontece? Mas não igual a sua fase pesada. Bem diferente. Né? Mas eu tive fase que eu tava muito pesado. E assim,
quando você tá mais pesado, com uma dieta com mais caloria, é mais gostoso treinar, porque você tem mais energia, você recupera melhor, Seus você não tem músculos dor. estão cheios de glicogênio, né? Exatamente. Se você quiser fazer uma série a mais, você faz. E pro meu caso, isso é importante, porque eu gosto de treinar. E eu gosto de separar os pedacinhos. Acho que eu vou treinar um pouquinho de posterior de ombro agora. Eu faço ali. Quando você tá numa fase de restrição, não de restrição calórica absoluta, mas você tá trabalhando com Restringindo. menos caloria do que você gostaria, o treino ele é mais difícil, Sofrido. Uhum. né? E a Pois bem. recuperação também. E a Roberta, ela falava assim, não, mas você tá grande, agora você não tá bonito. O que ela tava Ai, falando gente, pra não mim? era bem assim. Não, O que ela tá falando? Mas eu falo pro Bruno Eu falo também, fofamente você tá essa quase gordo, frase. amor. É melhor... Não, mas você sabe o que por quê? Mas você sabe por que É que eu um alerta falei? fácil, assim, mas é porque o Bruno não quer ficar... Ele não quer ganhar músculos. A Malu, ela sabe que eu sou leonino, né? Que E eu aí ligo ela pra vai no- imagem, então ela segura um Dá pouco uma- assim. Uhum. Eu cheguei pra ela uma vez e eu tava me achando meio gordo e falei, amor, eu tô gordo? Ela, não tá gordo, mas tá quase. Tá Fofíssima. É quase o 9.9 da Qual? edição, Quase um né? 9.9. Não, mas pra ele o que eu falei foi porque ele tava nesse lance de, não, eu tenho que comer pra crescer. E realmente, comer pra crescer do Paulo é eu trabalhar em 2 empregos pra fazer mercado. Porque você imagina a quantidade de comida, você entendeu? Porque ele é muito É grande. nesse nível real, isso já aconteceu na minha vida. Digo de passagem que aos 27, 28 anos foi o que eu fiz. Eu fui pra outro emprego, porque a hora que eu chamei ele pra morar no meu apartamento, eu falei, onde mora um, mora dois, onde come um, come dois. Só Ela Onde que come não. um, come que era 22, cara. A hora que eu fui fazer mercado, acabou na mesma semana, eu falei, era do mês. Eu comprei pro mês, amor. Muito bom. E acabou. Então, quando eu falei, não precisa ficar, você tá ficando muito grande, mas é tão bonito quando você tá menorzinho, sabe? E aí ele respondeu. Mas o que ela tá olhando? O que ela tá olhando é a quantidade de informação visual. E realmente, o que acontece? Você vai carried away, porque é gostoso treinar, você se recupera rápido, você tá com uma alimentação mais farta, você dorme melhor, né? E você se sente mais disposto para fazer as coisas. Eu não fiquei com obesidade, com nada disso. Não, Vale foi, dizer. foi, Não tem, foi massa. esquece é. esse negócio de off pra mim. O cara que não é atleta fala, tô em off. Não, você tá em never. Né? Parou. Né? Vamos até o João Rio. Então, não é nada a ver. Mas eu tava de um jeito pesado que a minha definição, ela começou a sumir. E o que eu percebi? Eu percebi que ela estava de olho naquilo que era a parte, né, do diferencial do sujeito que contorno, treina, que é o né? quê? É ter informação visual. Então, quando você pega uma pessoa e que você compromete a quantidade de informação visual, que foi o que eu sentei para ela e expliquei, lá em Ohio, eu falei, olha o que é a definição. A definição não é simplesmente o que é a espessura da pele. É a harmonia dos músculos, é a proporção entre espessura de pele e espessura de músculo, é o quanto você vê o arredondamento do músculo, é quanto você vê a muscularidade do indivíduo, ou seja, quanto de informação visual você tem. Né? E é isso que é uma das coisas que a gente trabalha. Você falou do Bruno, por exemplo. Bruno, a gente não precisa trabalhar tamanho, mas a gente trabalha muscularidade, que é essa sensação de conseguir enxergar o músculo. E muito poucas pessoas, elas querem trabalhar os segmentos que são necessários para criar isso daí. Porque, por exemplo, para você valorizar um atleta de fitness, uma das coisas que você precisa é ter um abdômen mais trabalhado. Então não adianta nada você ter aquele 60 de braço, mas se você tiver um abdômen flácido com a musculatura, sem demonstrar o que é a espessura do reto abdominal, sem ter um transverso do abdômen potente que vai fechar e amarrar a sua cintura, 90% do trabalho foi porque todo mundo vai ficar olhando naquele abdômen não trabalhado e ninguém vai olhar no resto que está super trabalhado. Então, o físico equilibrado, ele não tem áreas que o americano chama de underdeveloped, né? Não tem essa palavra, é subdesenvolvida, né? Ele é todo equilibrado. E ainda as pessoas, elas olham os meninos como se eles fossem um braço, como se eles fossem, um peitoral. E não é assim. A gente olha pessoas que têm físicos maravilhosos e que não têm o mesmo nível de definição, por exemplo, num atleta. Mas você fala, poxa, isso me agrada mais do que aquele atleta. Para mim é mais difícil chegar naquilo do que no do atleta. E eles têm razão. Então, muitas vezes, Malu, as pessoas elas não se sentem confortáveis em abandonar o que é os paradigmas delas. Por exemplo, eu tenho que treinar menos braço para treinar abdômen. Eu tenho que treinar menos peito para treinar abdômen. Não vou continuar treinando peito. E o fato é que muitas vezes, do ponto de vista de treinamento, esses paradigmas, eles funcionam como se fossem fatores limitantes. Isso é uma das outras coisas que Sim. vem com maturidade atlética. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu estava com uma quantidade de treino, eu fui aumentando a quantidade de treino de braço, porque eu tenho um tronco que, se eu deixar sair da proporção do meu braço, né, fica estranho.
Então, eu sempre tenho uma quantidade de braço que é proporcional ao que eu tenho de largura de pescoço, largura de panturrilha, porque aquilo visualmente, ele encaixa, tá? Só que eu cheguei numa situação onde eu estava treinando 60 séries de braço por semana. 60 séries de braço por semana é um caminhão de série. Eu que o digo. E aí, o que a gente tem que O fazer? tempo que ele ficava treinando. Eu tava treinando 2 horas e 20 para conseguir dar conta disso, 2 horas e meia. Não tem corpo que aguenta isso durante muito tempo, aguenta um período. E né? você aí treinando meia hora, falando, ai, fiz muito. Não, chega, faz uma série de bíceps e faz 30 de WhatsApp e fala, já deu horário, tchau. 30 WhatsApp. de... Não, e 4 de Instagram. Né? Vai fazer um post aqui, tá pago. Tá devendo pra quem? Né? Essa é a primeira pergunta. Então, eu tive que fazer uma coisa, por exemplo, tem paciente meu que não consegue nem imaginar. Eu fiquei 5 semanas sem treinar braço. 5 semanas. Isso daí, no mundo do treinamento, a gente chama de destreinamento programado. Para o seu Então- corpo entender o estímulo depois, né? Exatamente. Para aquele nível gigantesco de treinamento cair, em 4, 5 semanas, eu não vou perder 1 O centímetro povo de fica tamanho de braço. 4 semanas sem treinar também. Só que eles não Às vezes até precisavam mais. de Esse treinamento. Não, pessoal começa- até ganha braço. Ganha gordura ali. Ganha uma preguinha. Vamos falar desse pessoal que não treina também. Mas assim, do pessoal que treina, tem essa coisa. E os caras não conseguem se destacar disso. Não tem que fazer. Né? E tranquilamente, fiquei 5 semanas sem treinar braço para agora voltar. E aí, o que acontece? Eu treino muito menos e eu tenho o resultado que eu não estava tendo. Por quê? Porque eu estava sobretreinado. O pessoal que nunca treina, o que eles querem fazer? Querem Eles emagrecer. querem milagre. Vamos apelar menos pra religião, né? Porque nem milagre faz isso, né? Porque se Deus pudesse olhar e falasse, ele ia falar, filho, você tá tão errado na sua vida Tipo que... aquele meme, né? Só Deus Né? pode julgar. Ele tem uma Não, exatamente. É capaz o diabo subir do lado dele e falar, Você viu Esse quando daí, você mas nem perguntou no se ele inferno ainda faz era isso. do fisiculturismo, que ele não te respondeu, você percebeu o quanto ele ainda Sim. é, né? O quanto ele ainda, quando ele fala de atividade Mas não física, sai, isso não sai. tem como. Eu Por falo, isso o que eu Paulo, gosto muito ele do fisiculturismo. o Paulo, ele é atleta, né? Eu conheci o Paulo com 13 anos, atleta, antes de conhecer o Paulo médico. E sendo médico, ele nunca deixou de viver como um atleta, entende? Então, assim, quando as pessoas falam, tá fazendo isso para mudança de físico, o Paulo nunca fez para mudar um físico ou parecer com o físico de alguém ou qualquer coisa do gênero, tudo bem. Arnold, talvez, em algum momento bem maturo da vida dele, ele já falou que queria. Mas, hoje, ele não se compara Mas com as ninguém. proporções Mas são parecidas, né? A questão... Vocês a botam uma questão foto já. Agora ele tá feliz. Sim. Agora pode encerrar o podcast. Agora, galera, ele ouviu o que ele queria. Mas a verdade... Lembra que a questão da ideia, que informação você quer passar? Então não é simples, não é porque é do Arnold, é porque ele tem uma harmonia física que me Sim. chama a atenção. E o processo, o Paulo gosta. Eu acho que a diferença, né, quando a gente também. fala de... É o que você... É. E claro, você gosta do processo, ele gosta do processo. Vocês se tornaram isso um hábito. Se a gente for falar para todo Mas mundo, o meu é gente, bem vocês menos que vão o dele." adorar. Eu posso imaginar, não conheço alguém que goste mais do que ele. Posso te dizer que é possível. imagino. No nível que ele treina, assim, estamos em Nova York, temos 4 dias, mas eu vou treinar 4 horas, depois a gente sai, eu falo, temos 4 dias. Temos só 4 dias de férias. E ele treina nesse nível, né? Mas o que eu falo com relação à atividade física, quando você perguntou, a atividade física é muito importante, ela é extremamente importante a ponto de ser hoje a primeira conduta, né? A Sociedade Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, porque ele está falando aqui da parte da estética corporal, da forma, mas a psiquiatria hoje indica a atividade física como uma forma de reduzir sintomas ansiosos e depressivos, por exemplo. Né? E a ciência está aí para provar que isso já é um corpo de evidência científica que aponta para esse lugar. Então, a atividade física deveria ser indicação É o né, mínimo, e prescrição de todo e qualquer profissional da saúde que em algum momento da vida passou por qualquer faculdade de saúde, porque está mais do que claro o quanto ela é importante. O grande problema de tudo isso. Também tem pesquisas que mostram que menos de 50% dos profissionais da saúde se exercem. Né? Fazem atividade física. Entendi. Então, os estudos mostravam o quê? Quem são os profissionais que, ao receberem um paciente, promovem a atividade física e indicam os que fazem, principalmente, né? Fizeram estudos científicos a respeito disso. Quem são as pessoas que falam, né? Hoje existe uma corrente muito forte falando sobre a necessidade de todo profissional da saúde promover a atividade física. Mas a gente também se depara aí com outras questões, e aí coloco aqui uma pontuação. Quando eu fui para hospital, por exemplo, trabalhar na nutrição hospitalar. Eu cheguei lá, comecei a conversar com as nutricionistas. Cara, elas entravam 5 horas da tarde, saíam 7 horas da noite, trabalhavam 6 dias da semana. Você vai falar o quê? Vamos fazer Como o que seguinte? Não durma, porque a atividade física é muito importante. É Dormir complicado. também.
Dormir também. Dormir também, né? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser revista. A gente precisa ter essa atividade física como um direito, sabe? Todo mundo tem o direito de parar 1 hora e fazer atividade física no dia. Claro que vai ter pessoa que vai colocar outra coisa no lugar. Mas daí já é um problema dela, né? Mas eu acho que as pessoas precisam começar a olhar a atividade física como beber água, tomar banho, escovar o dente, fazer atividade física E aí para a gente viver. entra naquilo que você quer tocar, das pessoas que não fazem atividade física. E aí o que é importante? O mesmo algoritmo funciona. Identidade, propósito, função e recorrência. A identidade ainda não existe, Malu. Então o que você tem que trabalhar nessa pessoa? O que é o propósito, principalmente. E quando você vai abordar função, você não pode atrapalhar a recorrência. Vou te dar um exemplo disso. O sujeito ele chega todo empolgado, que é onde o nosso papo começou. E aí ele se matricula na musculação, no ciclismo noturno, no taekwondo, no gama, e jogar futebol, pembolim de madrugada. É 5 coisas ao mesmo tempo. Aí se eu nadar, que horas? Né? Você vai nadar, se você comprar um colchão de água, aí você nada nele. Né? A pessoa faz isso. Você vai prejudicar a função, você vai matar a recorrência. Sim. Ou então ele vai chegar na academia, querer treinar tudo. As pessoas né? desistem, elas até começam. E aí- Mas A elas gente falam, tô brinca, esgotada. o sócio do Bruno, o Thiago, ele é exatamente essa pessoa. E eu chego pra ele, Thiago, eu vou te dizer, toda vez eu chego, isso está errado. O que ele faz? Ele assume todos os compromissos de saúde ao mesmo tempo. E aí ele faz por 20 desafios, dias, 90 e depois nunca mais ele faz nada. Aí ele tá sempre correndo atrás, né? E eu falo, não é assim. Fala que você vai fazer 3 dias por semana só. Começa desse jeito. E quando corre atrás da segunda vez, corre pior do que da primeira. Exato. Né? Porque é pior você ficar levando o Eu tô seu falando corpo isso ao ir porque e ele já vir. falou isso sentado aqui, Sim. então eu posso Ó, falar. Thiago, ela falou que ia te expor no começo do podcast. Mentira. Tem cortes disso. Mas outro dia o Eduardo, e vocês viram, dá pra ver nitidamente que o Eduardo malha. Tô vendo. E aí o pessoal tava zoando num grupo que a gente tem interno, do pessoal que faz a monitoria do Viver de Renda do meu curso. E aí o Daniel mandou, não, vou fazer aqui 60 dias de treinos seguidos. E aí o Eduardo falou, cara, não é 60 dias de treinos seguidos, né? Esse tiro de intensidade. São 10 anos com recorrência. pô. Exatamente. Aí você constrói 10 um bom anos de físico, constância. mantém. Perfeito. A É, alimentação, Warren por isso que você Buffett, fala, quando ele- você Warren falou, tô Buffett fazendo não minha fala isso sobre poupança. investimento? Você tá Fala. fazendo mesmo. É basicamente o mesmo raciocínio. Warren Buffett É. fala, todo investimento a longo prazo é bom. Nós estamos Exatamente. falando pra caramba, já acho que já passou Eu só quantas tenho, horas, eu só tenho amor? mais um ponto, acho que vai dar 2 agora. Que você tocou na questão do sono, e a Malu, como ela já falou aqui, ela adora fisiculturismo. E ela me fez gostar também, porque a vida Eu do fisiculturista acompanho é uma muito vida mesmo. de sacerdócio. Você pô. tem que ir pra Vegas gritar comigo. É, porque Eu vou tem... com você. Vamos, A ano que vem. competição é só o coroamento ali, mas o É. cara, ele não vai malhar da noite pro dia e ficar Isso. gigante, a alimentação é toda regrada. Então, é um sacerdócio. Eu gosto muito da história do Eugene Sandow, né? Sim. Uhum. É muito bacana. E a Malu me mostrou um podcast que você gravou, acho que era um podcast com o Caio Botura. Ah, é muito Sim. bom lembrar disso, amor. A gente encontrou uma vez o Caio no shopping, eu fui correndo atrás do Caio tirar foto com ele, porque a Porque Malu era eu sou fã. do Caio. Mentira! Então você tem que ir pra. E ela- Ó, e ela já- tava no Inclusive, eu banheiro sou na sua hora. fã também, mas eu tô aqui fingindo costume. Ela tava no banheiro na hora, eu vi o Caio saindo, falei, Caio, tira uma foto aqui, não sei o quê. E assim que a gente conheceu o Caio, Como né? você a gente viu- conversa de vez em quando. É, a gente já ouviu o podcast seu. E eu queria chegar num ponto. Você É tava verdade, falando tinha com esquecido ele disso, amor. sobre treino, que você tem uma rotina de treino, tudo, acorda cedo, tem Ó, uma rotina isso de faz trabalho uns muito pesada. 4 anos, tá? É, Uns faz 5. tempo, faz tempo. Eu não sei se faz tudo isso, mas já faz tempo. Então você falou, cara, eu acordo cedo, trabalho pra caramba, eu treino. E aí vocês tiraram um tempo de férias. E aí você nas férias dormiu mais e ganhou não sei quantos quilos a mais de Sim. massa. Bahia. Olha, vocês acompanham mesmo? Você acompanha mesmo. rapaz. Então, foi engraçado, foi Bahia, porque como eu dormi mais, chegou no final da semana, eu tinha ganhado 10 quilos. 10 quilos. E a Roberta falou assim, o que você tá tomando? Eu falei assim, bom, só se for pó de pilim-pim-pim, né? Porque em 10 Porque lá em quilos, casa não em entra. 7 dias ganhar 10 quilos, né? Não faz o menor sentido, mas é o fator sono. O que aconteceu? Eu tava dormindo 2 horas a mais por dia, né? Só que Sim. 2 horas a mais em 5 dias são 10 horas. Ou seja, eu tava dormindo quase 2 dias a mais por semana. Nossa. Porque eu olha só. dormia, às vezes eu durmo de 4 a 5 horas por noite, que, assim, E não acontece. tem, mas é no sono que você tem a homeostase da testosterona, gente, do GH. GH, então, todos os assim, hormônios melatonina, tudo que vai levar aí a uma recuperação física, a uma síntese muscular, né, mais adequada, dependem dessa qualidade do sono. Tem estudos que mostram que abaixo de 7 horas, por exemplo, de sono, você já tem um prejuízo hormonal, uma mudança hormonal. Estudos mostram assim, 2 dias dormindo 4 horas para 2 dormindo 8 horas, você não recupera. Não é que você volta a dormir 8 horas e recupera maravilhosamente.
misteriosamente. Você mudou grelina, que é um hormônio responsável por promover Saciedade, fome, fome. leptina, que vai, né, dar o sinal de saciedade. Você muda tudo. E quando ele dorme bem, a gente está viajando. A gente está naqueles lugares que todo mundo fala, vou viajar, vou comer de tudo. A gente está viajando, ele está dormindo bem. Ele quer comer a dieta. Ele tem mais vontade, mais facilidade de comer aquilo que está planejado para ele comer, que ele gosta, que ele acredita ser o melhor, e é realmente, né, o melhor. Mas ele tem muito mais facilidade de se engajar e fazer isso sem vontades do que quando ele está dormindo mal, em casa, estressado, né? Muito mais. Então, o sono é um fator não só essencial para essa regulação hormonal que vai acontecer, quanto para o comportamento alimentar. Sim. Minha monografia da faculdade foi comportamento alimentar e restrição de Quem sono. dorme bem tem menos fome. Exatamente. Quem dorme bem tem menos fome. Só que é uma curva em U. Dormir muito pouco traz esse dormir demais. desbalanço e dormir muito, muito também, né? Então, tipo, também estudos mostram a mesma coisa com pessoas que passam 12 horas dormindo e tendo as mesmas alterações aí negativas, né, no corpo. E aí eu fiquei imaginando, né, que quando eu cheguei aqui, eu falei pra eles, eu tenho um projeto, né, materializa, eu não sou nutricionista, deve ter metido o pau, né, meu Deus do céu, essa menina vai falar o que agora? E eu Nada, acho nem que tchum. Não, eu imagino que você ficaria com um pé atrás, e eu também ficaria, se eu visse alguém, porque tem muita irresponsabilidade Tem. nesse meio. E o que a gente faz lá no Materializa é justamente bater nos pontos, nos pilares de vida. De Então, estilo de é vida. isso que eu falo, né? Sobre rotina, é sobre acordar de manhã cedo, fazer uma hidratação matinal legal, é sobre comer comida de verdade, sobre se exercitar diariamente, pelo menos um pouquinho. Então, eu lá, É sobre o geralmente, seu a estilo gente de vida pega... sendo dividido com as Exatamente. pessoas. Lá a gente pega pessoas de todos os níveis, mas, no geral, são pessoas que nunca conseguiram engrenar numa vida saudável com esses pilares. Então, sono também, eu sempre falo, de hidratação, sono, fome. Então, é o básico, não é... meu Deus do céu, olha aqui uma dieta pronta pra você. É E muito nem pelo poderia, contrário. E nem né, poderia, fazer uma porque isso é individualização. contra... Seria um exercício legal da profissão. Exatamente, não é? E apesar da gente ter lá junto a nutricionista, Sim, né? Temos sim. também a educadora física que tá lá ajudando para passar o mínimo. Porque Sim. é um projeto para te dar os pilares básicos do que seria e do que eu acredito que é uma vida saudável. Então, muito passa por todas essas coisas que a gente Sim, falou aqui sim. hoje. Mas você acredita que quando você falou materialize, se eu pensei em alguma coisa relacionada a finanças? Eu não estava quando ela falou materialize. Materializa. Materializa. Eu pensei em alguma... Veio o eu nome não- de eu uma não- seguidora, esse nome. Todo mundo pergunta, de onde veio o Materializa? Porque ele acontecia no final do ano. E aí eu falava, gente, sabe todos aqueles planos que vocês fizeram no início do ano e ainda não materializaram? materializa. Então vamos materializar agora. E foi Entendi. assim. Mas E eu tô aí, pensando em mudar pra materializa, que fica mais neutro, tá mais na nossa era, assim. Mais legal. Né? ele tá zoando. Eu sei, eu percebi, eu tô dando Tem que corda. avisar. Você não vai dar o presente, amor? Eu não vou dar. Eu fiquei com vergonha. Ficou Agora com eu vou ter que vergonha? dar, né? Como? Ficou com vergonha? Eu tenho muitas coisas, né? Como você é uma mulher múltipla, eu também. Hoje em dia eu tenho uma marca de roupa. Hoje em dia eu tenho um sex shop também, porque eu acho que sexo é saúde. E eu falo um pouquinho sobre sexo, porque eu acho que tem que estar A dentro gente faz uns da... vídeos tutoriais bem legais. E você veio me dar Muito bom a gosto. fita. Muito bom gosto. Porque o presente é um pequeno DVD. Então eu vou te dar um Melhores presente. momentos. Meu Deus. Não. Isso daqui é um dos nossos best-sellers lá Obrigada. do sex shop, que Eu posso abrir? Pode. É um vibrador de clitóris, que é um Ai, que vibrador graça, pequenininho, gente. não é pra olha, competir ela é com ninguém. detalhista. A nossa Não ideia... competirá. Não tenciona. Gente, a gente vai pra Vegas juntos, tá? Não é pra fazer nada disso. A gente tá falando de torcer, Não, mas mas a ideia- gente vai se A divertir. ideia do sex shop é Olha o justamente... vibrador, vamos pra Vegas? Não foi isso, foi totalmente corta. A ideia do Não sex era shop... isso, mas era pra gente rir juntas. É porque ela é muito legal. justamente- Ai, olha o Bruno. O Bruno... Vai cortar, Bruno, vai eu pôr te num ajudo, outro né? momento. É. Eu quis dizer porque ela é super divertida. Bruno, vai ser muito fala legal. que eu te ajudei hoje, velho. É porque Demais. o sex shop, a ideia do sex shop é ter uma proposta totalmente discreta. Então, eu era uma Sim. pessoa que tinha vergonha de falar sobre sexo, eu tinha vergonhas com o meu próprio Eu vou abrir corpo, depois em então eu não casa. lidava muito bem Sim. com a minha sexualidade. E aí, depois, eu comecei a falar sobre sexo, conheci os meus sócios e veio a ideia do sex shop, que é a Vibrio. E é um e mini. que é um mini bullet. Bonitinho. É o mais vendido e ele pode ser usado com parceiro, é maravilhoso. Mulheres, Usaremos. comprem.
Usaremos. Não precisava ter ficado com vergonha de dar de presente, né, Não, é amor? porque eu achei Você não eles tão imagina o quanto... sérios, né? Não, É porque é a ele primeira tá fazendo vez. pose. Eu sou. Eu deixo claro, eu sou mas fã do ele não Paulo é. Musi, vocês fizeram dar um... Eu sou fã do Paulo Musi e tô competindo com ele. É que a primeira vez que vocês vêm, a gente nunca Maravilhosa. sabe. Quando é a primeira vez, assim, poxa, será que eu vai ter fico- abertura? Ai, gente, pelo amor... que não vai Hipocrisia ter. não, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser felizes. Todo mundo É isso já, aí. né? Poxa. Toda mulher devia conhecer um. Tá tudo Conta a história certo. da Clara. Do quê? Da Clara. Ele gosta de histórias, né? Nossa, ele gosta que eu conte histórias da minha vida. Olha que maravilhoso, Não, né? tem E eu uma história fico que é- assim, ó. que é muito Isso vai pra legal, internet. Porque eu acho que, assim, a gente tem que saber uma verdade fisiológica. A Clara era Obrigada. pequenininha, ela tinha uns Adorei. 2 anos. A E aí Clara é eu- filha de vocês. A mais Sim. nova. Ah, mais nova. né? A gente tem a mais velha, a Duda, 17, a Clarinha tem 10. Ela Nossa, tinha 2. a filha mais velha tem 17 anos de Nem 17, fala, vocês, pressão gente. vestibular, já tô. Caramba. Eu tô vendo a hora Eu ela tive me aos sustentar já. 10 anos, Nossa pra deixar Senhora. aqui muito claro que É, aos eu lembro 10 que anos tinha eu a Duda, comecei. mas eu não lembrava da Clara. A Clara, com 2 anos, eu chego pra ela e falo assim: filha, você morava no saco do papai. Aí ela olhou pra mim e falou assim: Não, é? foi pior do que isso. Ele chegou pra mim e falou assim: mãe. Ele chegou pra mim Não, e falou deixa eu assim: contar o que Conta. aconteceu. não, foi porque, muito pior do que isso. Porra, minha filha, eu vou ensinar fisiologia direito pra ela. Mas ele chamou Mas com ela 2 pra me anos? contar. 2 Que? anos. Ele porque fez ela- assim: eu ensinei uma coisa pra Clara. Eu falei: é mesmo, amor? Ele falou: você quer ver? Vou chamar ela, ela vai mostrar. Eu falei: chama, eu sentada Eu estou feliz. imaginando. Sabe aquela cena feliz? Mamãe acordou feliz, eles me trouxeram café na cama, ensinei uma coisa pra Clara. Eu falei, maravilhoso! É assim que se faz uma família, né? Aí ele vem, filha, onde você morava? Ela, eu morava no saco do meu pai. Eu falei, o quê? Calma! E aquilo já foi me avermelhando. Aí ela, calma. E aí, ele, calma! E aí ele falou assim, e aí o que aconteceu? Aí você me pôs na barriga da mãe. E eu já... E depois? Depois você me puxou pelo rabinho. Porque ele contou. Aí eu falei, Paulo, esta criança está indo pra escola. Se ela chega vai na contar. escola e conta essa história, eu falo que eu ensinei anatomia pra minha filha. Não, e Mas quando foi uma ela boa contou forma, pra ficou avó bom. dela, a avó dela, que não vale nada, rolava de rir, né? Aí a Clara olhava. E aí ela contava Aí pra ela todo contava mundo, pra porque todo se a mundo, avó né? riu... Reforço positivo, ela Eu achou Paulo, morava ele não no vale saco nada, do meu gente. pai. Paulo. Ele me pôs na barriga da minha Tão mãe. sérios, você não tá entendendo. Por isso que eu nunca bom. aceitei um podcast em conjunto. Mas foi bom, não De foi? sério, ele não tem absolutamente O nada. que Foi que você ótimo. achou? Vocês são muito Que queridos. bom. Foi Ah, muito gente, que bom que vocês tranquilo. Foi gostaram. muito confortável. Poxa, Inclusive e... o presente. Fique tranquilo. Foi vocês- muito bem recebido. E vocês estão convidados para próximos episódios. Daí pra falar mais 4 É, horas a aqui gente podia ficar tranquilamente. aqui falando pra sempre. Tá? Foi um prazer receber vocês aqui. Prazer Espero nosso. que tenham gostado. E Adorei. pro pessoal que tá assistindo, onde que eles encontram vocês em rede social para continuar aprendendo sobre isso, nutrição, exercício, Fala toda do essa teu parte de coração. hábitos? No Instagram eu tô como @Roberta Carbonari e tenho o perfil também junto com a doutora Ana Paula Carvalho, que é psiquiatra, @Psiquiatria Nutricional. E é isso. Encontra lá. E o seu, Muzi? Pra irritar a Roberta, é o @Paulo Musi. Pronto, só isso. E no YouTube Tem no também, YouTube Paulo também. Musi. Onde estão as lives? Porque Ah, aí fica vamos fácil lá. pro pessoal procurar por assunto, né? Que Ah, o é. Instagram é ruim pra indexar, o YouTube faz isso muito bem. Exatamente. É, inclusive eu falei pra ele sobre hábitos, né? Ele é sinistro, porque todo dia de manhã tá ele lá em cima da bike fazendo Você faz uma live live. todo dia? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Caramba. Tem um número de qual tá? 300 e... Tem noção que ele passou um ano fazendo isso todo dia sem falhar? Acho que é Mas ele 309. faz isso Mas todo ele já dia de fazia treino. antes, só que não era com essa frequência, né? Não era no mesmo Eu não horário e tal, mas gravava, ele na sempre fazia. É, ele não gravava. Mas eu lembro que faz muito tempo. É. Olha, Enfim, estamos no 300 e... Não, no YouTube tá nesse número, mas ela tem razão. faz Faz mais de um ano que você É. faz isso. Muzi, você vai discutir com a sua fã? Exato, 308. ela assiste. Ela Touché. sabe, ela lembra da Touché, primeira touché. live. Não, a primeira eu não lembro, Eu, mas nem eu. lembro que ele faz Fica muito tranquila, nem Caramba, eu. mas já tá na 300 e pouco. Eu fui É. olhar quantos vídeos a gente tem no canal dos sócios aqui. Podcasts a gente tem menos de 50 ainda, né? Mas tem os cortes. Estamos com 270 vídeos só de live. Você Vamos fez mais conversar, vídeo vamos que a investir gente. nesse menino. Jesus amado. 300. Vamos investir nesse menino. Caramba. Porque a produção de conteúdo. Sim, gente, vocês podem me encontrar também no @Maluperini ou todas as quintas-feiras aqui nos Sócios. E lembrando que o Materializa está aberto nesse momento para o nosso primeiro projeto do ano. Toda quinta-feira, meio-dia, Isso. sai os Sócios novo. Quando não é ao vivo também, às 6 da manhã, vocês já podem começar o cardio do dia aí com todos os streamings de áudio.
E vocês me encontram aqui no Sócio nas quintas-feiras, mas também no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas. E vou lembrar que no dia 10 de janeiro vai abrir a inscrição da 16ª turma do Viver de Renda, a minha turma de educação financeira, um curso para você aprender como é que funciona o mercado tradicional aqui no Brasil, renda fixa, renda variável, também o mercado americano, a parte de investimentos direto no exterior, parte de criptomoedas a gente vê Bitcoin e também uma parte voltada para empreendedorismo, porque afinal foi o que mudou a nossa vida no final das contas, né? Empreender pela certeza. internet. Aí é @Bruno_Perini. Você não Isso, falou no hoje, Instagram, Bruno_Perini. Aos nossos convidados, novamente, muito obrigado. Obrigada a vocês adorei. pelo convite, adorei Pessoal, também. espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.